Olá, boa tarde a todas e todos, Ah, bem-vindos, boa tarde, gente. bem-vindas. Boa tarde. Bom, estamos começando aqui mais um encontro da Rama, um Enrama virtual, né? A Rama é a rede de apoio às mulheres agroflorestoras, uma rede de mulheres que já tem 1 ano para mais já de existência, e é um prazer estar recebendo todos vocês aqui. Hoje o nosso tema é a criação de galinhas dentro dos sistemas agroflorestais. E quem vai falar um pouquinho para a gente vai ser a Karin Hanze. A Karin, ela criou o Epicentro Dalva, já está fazendo 4 anos, em 2016. A Karin trabalha já há muitos anos com agrofloresta, né? Vem de uma criação também com a sua mãe. Depois, se a Karin quiser falar um pouquinho mais, né? Que ela já tem toda essa história com a agrofloresta e com a terra, né? Então, eu vou dar só alguns informes gerais aqui para vocês. A gente vai, então, ouvir a Karin vai pegar a palavra, ela vai fazer a exposição dela sobre a criação de galinhas. Quem tiver alguma dúvida, pode ou ir escrevendo no chat, aí embaixo de vocês tem um bate-papo, vocês podem escrever, ou vocês também podem levantar a mão, tem uma mãozinha aí, né? Que vocês vão achar aí embaixo, que é para a gente saber que vocês estão inscritos para fazer perguntas, tá bom? Então, a gente vai pedir também para que todas e todos mantenham os seus microfones fechados, para não ter interferência de som, né? E que mais? Eu acho que é isso. Desejo a todas nós uma tarde muito agradável e que a gente consiga sanar nossas dúvidas em relação à criação de galinhas. Então, eu passo a palavra para a Karin. É um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer meu. Obrigada, Júlia. E esse movimento que eu vi nascer lá na GUD, o quê? 3 anos atrás, e já cresceu tanto. Um ano! Nossa, parece que faz um tempão que isso está rolando. Está muito forte, hein? Muito legal. Está fortalecendo muita gente, inspirando muita gente para fazer trabalhos novos. Só para avisar, eu acredito que dentro de vocês deve ter uns criadores profissionais, talvez, só para avisar que nós estamos nisso relativamente recente, mas caímos de cabeça, né? Tem 2 anos mesmo que começamos a pesquisar galinhas e fazer curso com o Romeu, com a Milva, que é uma doutora em galinhas, com Kaká, que foi o cara que iniciou a gente. Então, assim, se alguém perguntar alguma doença complicada uma pergunta complicada de doença, alguma coisa assim, a gente ainda não tem esse conhecimento, estamos aos poucos desenvolvendo, né? Mas o que eu gostaria de passar para vocês é métodos que pesquisamos aqui de alternativas para o orgânico tradicional de produção de ovos, né? E para o caipira tradicional. Então, como a Júlia falou, eu estou aqui no Dalva faz 4 anos e meio, é recente, né? O intuito aqui era para vender produção de frutas e a gente acabou virando um laboratório cheio de experimentos. E nós nos apaixonamos por galinhas, ovos, e também estamos fazendo óleos essenciais com a parceria Bibaum. Tínhamos hortaliças que vendíamos para merenda escolar, mas pausamos isso e as fruticulturas continuam. Antes disso, eu trabalhava na Fazenda da Toca com pesquisa e desenvolvimento, né, de agricultura em larga escala. E antes disso, na Marcha um pouquinho. E antes disso, eu era engenheira mecânica, trancada no cúbico, deprimida, ganhando um salário alto, mas não entendendo por que a vida estava daquele jeito. Mas larguei tudo para vender alface e hoje criar galinhas. Eu fiz uma apresentação para vocês, bem basiquinha, e depois a gente pode abrir para perguntas. Uma apresentação só para dar uma visão geral dos trabalhos aqui. Eu vou compartilhar a tela. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me avisa. Como é que share screen? Pronto. Pronto, vou fazer uma apresentaçãozinha aqui de aves poedeiras. Então, a gente está criando aves poedeiras, mas isso se aplica, os princípios também se aplicam para as aves para carne, né, para corte,
ou para a criação de frangas, né? Ou então para a versão mais caipira, né? A gente vai falar um pouquinho por que criar aves de raça e por que comprar pintinhos de raça, né? Mas vocês podem escolher também criar seus próprios pintinhos, é uma opção, se é uma escala pequena, né? E o intuito não é gerar tanta renda com o ovo. Então, eu vou falar um pouquinho por que criação de poedeiras, criação de pintinhas, vou falar um pouquinho, a gente começou agora com o trabalho de pintinhas com muita ajuda do Romeu, eu enchi o saco dele com mensagem de WhatsApp a cada hora, mais ou menos, que o pintinho é intenso, ele foi muito generoso, está sendo muito generoso. Falar um pouquinho com as raças que a gente estudou, alimentação, basicão de alimentação, um pouco sobre o dimensionamento de piquetes e escolhas de espécies, né, de plantas para os piquetes, e um pouquinho da legislação. Então, originalmente, quando eu comecei a pesquisar e entender como funciona a galinha, eu pensei, cara, a galinha não é um bicho legal para criar. Ela é bem exigente, por quê? Ela se alimenta de raízes. Né? Ela é uma galinha que exige muita energia, né? Não é que nem o porquinho da Índia, que tem gente que come o porquinho da Índia, o cui, lá no Peru. É um bicho muito mais fácil de criar, que ele come pasto e fruta, né? E ele fica bem com isso, com algum complemento de vitamina C, né? Agora, a galinha, ela é bem exigente de energia, ela come raízes, principalmente. Então, o que acontece? Você tem que ter um sistema bem idealizado para não degradar a terra e não virar terreiro, né? Então, a gente tem que fazer um pensamento, entender exatamente a função da galinha na floresta para ela não destruir, que é muito fácil ela destruir pelo fato dela comer raiz. 70% da alimentação da galinha é raiz. A gente vai falar sobre isso. Mas o motivo da gente criar a galinha, primeiro que é um bicho bem complexo e é um grande desafio, mas o motivo real, além delas serem fofas e a gente se apaixonar por elas, é que todo mundo come ovo, né? Ovo é uma coisa muito fácil, né? Você puxa a frigideira, frita um ovinho lá com arroz. Então, é um alimento muito fácil, muito saudável, né, para o cérebro, né? Ainda mais um ovo de galinha que vem de piquetes agroflorestais, é um ovo ou de galinha que come muito verde, é um ovo que tem muito mais ômega 3 do que ômega 6. Então, a carne, leite e ovo de animais que comem verdes, raízes, frutas, em vez de só grãos, seja orgânico ou não, é uma carne ou um produto animal anti-inflamatório. Enquanto os produtos animais de animais que só comem ração, grãos, seja orgânico ou seja convencional, é um produto inflamatório. Tem mais ômega 6 e menos ômega 3. Por isso que a criação de galinhas em piquetes agroflorestais é um grande desafio, é um barato, é um alimento muito prático, fácil, e todo mundo que produz ovos gostosos, assim, saborosos, vende fácil. Não tem ninguém que tenha alguma dificuldade de vender ovo. Então, é uma produção relativamente viável economicamente, né? Comparado com as nossas experiências, assim, a gente não tem dificuldade de vender ovo e todas as pessoas que estão produzindo no modo alternativo vendem muito fácil. Então, esse é o motivo de criar a galinha em SAF, mas eu digo para vocês, porquinho da Índia é menos exigente, quem tiver coragem de comer os bichinhos, e tem outros animais também que são menos exigentes de alimentação. Mas a galinha é um bicho cada vez mais, é um bicho dinossáurico, antigo, com mais de 10 mil anos de idade, né? Tem mais de 10 mil anos de idade que o ser humano trabalha com galinhas, né? Domestica galinhas. Então, é um bicho muito antigo, um dos primeiros animais a serem domesticados pelo ser humano, né? Vou começar falando um pouco sobre criação de pintinhas. Quando você compra frangas, no geral, frangas eu digo 1 semana, 2 semanas ou até 4 meses, logo antes da postura, quando vocês compram da agropecuária ou de produtores, essas aves são criadas em gaiolas assim, com controle de temperatura, de umidade, e elas só se alimentam com ração e eles debicam elas. Então, o que acontece? Elas vêm completamente com papo fraco, o papo dela não é bem desenvolvido comparado com as pintinhas que são feitas caseira. Elas quando elas são debicadas, elas não conseguem comer cana, não conseguem comer elementos importantes dentro dos piquetes agrofloresta. Então, é interessante você pegar galinhas que não são debicadas, você criar do zero as pintinhas. Então, nosso intuito em receber as 250 pintinhas que recebemos, né? A gente fez uma parceria com o Romeu e ele passou as 250 pintinhas da raça Lomelight. E o nosso intuito
criar galinhas... Tá tendo um eco aqui, não sei se é o microfone de alguém que tá ligado. Galera, seleciona o microfone ou a minha internet que tá ruim. Tá todo mundo ouvindo? Bom, vocês estão mudo, né? Deixa eu colocar aqui, tem um que tá... A gente está te ouvindo, sim, Karen. Tá bom. Teve algum eco, mas foi só alguma coisa mesmo, agora passou. Tá. Então, o motivo de o motivo da gente pegar pintinhas, começar a criar do zero, é que a gente consegue ter um controle e criar frangas, poedeiras, com resiliência, como se fossem caipiras, uma raça burucutu, bem criada, com resistência, com anticorpos, com papo bem desenvolvido, né? Então, o objetivo é criar bichos bem resistentes, resilientes, que conseguem se alimentar cada vez mais de alimentos agroflorestais alternativos, em vez de pegar frangas que são relativamente mimadas, que cresceram na ração, tem um sistema de defesa imunológica muito mais enfraquecida, e são debicadas e são limitadas na alimentação. Elas conseguem se limitar direito quando você compra franga debicada maior. Agora, tem um detalhe, criação de pintinho não é muito simples, então, para quem está começando, talvez valha a pena até pegar a franga maior, mesmo que seja deformada, debicada, sei lá o quê, porque começa com uma galinha mais velha para aprender e depois faz o pintinho. Mas quando vocês fizerem pintinho, vocês vão aprender muito, que é uma coisa muito intensa, muito divertida. Então, falar um pouquinho do processo da criação, que a gente aprendeu com o Romeu, mas tivemos que adaptar. Aqui eu fiz a inteligência de pegar as pintinhas logo antes da época fria aqui no Dalva, e aqui no Dalva chega a 4 graus, 3 graus de frio, né? E o básico das pintinhas é elas terem calor. Elas precisam de calor, principalmente nos primeiros dias, né? Então, esse aqui é um galho em cima da mãe. Aí a gente está treinando as galinhas a serem caipiras rústicas, mas com raça de poedeira, né? O quartinho que fizemos, recomendado pelo Romeu, você usa Eucatex. Aqui a gente usou forro, depois trocamos por Eucatex, que a gente não achou forro na cidade. Aí fizemos embaixo do piso uma camada de serragem, papelão, depois 5 centímetros de serragem grossa e pano de algodão por cima, um feltro. Se você faz só papelão, a experiência inicial fica muito barulhento, né? Aí você fecha com esse cercadinho. E depois, a ideia é de criar um piso bem isolado para aguentar o frio nessas primeiras 4 semanas que elas precisam do calor, né? Ainda mais para climas frios. Estamos a 1.400 metros de altitude aqui. Depois fazemos a mãe substituta. Isso aqui é uma galinha gigante. Não sei se vocês percebem, parece uma galinha, né? Quem vê o bico, as penas aí, tô brincando. É um pallet que você grampeia papelão, e depois grampeia saco de ráfia, e aí, à noite, você treina os pintinhos e bota uma cortina por volta, né, para fechar, ficar bem isolado, e isso acaba virando como se fosse uma mãe gigante, uma galinha gigante. Aí, à noite, os pintinhos, você treina elas a entrarem aí embaixo, aí quando elas ficam aí embaixo, a temperatura aumenta, assim, drasticamente. Você coloca um fiozinho com termômetro e a temperatura aumenta de 24 graus para 36 graus em poucos minutos, né? Impressionante como a própria temperatura dos pintinhos, eles se aquecem com uma estrutura como essa, que o Romeu chama de mãe substituta. Desculpa a bagunça aí. Mas esse é o quartinho com os pintinhos nos primeiros 3 dias. Você vê a mãe substituta aí, na hora de dormir a gente bota todo mundo para dentro. Tem um buraquinho na mãe substituta com uma luz interna. Aí você acende a luz dentro da mãe, apaga todas as outras luzes, e aí em 20 minutos os pintinhos já vão para baixo dessa mãe substituta. Aí você fecha por volta com uma cortina, e aí a temperatura, você vê o termômetro lá em cima, ele mede a temperatura dentro da mãe e fora da mãe. Então lá dentro a temperatura chega a 35. Os primeiros 2 dias é importante, principalmente os 2 dias, né? Importante que eles durmam mesmo com 36 graus, porque os 2 primeiros dias, elas não sabem se aglomerar. Então, elas não têm noção do frio e calor, e elas podem sair da mãe sem querer, ou ficar sozinha, isolada, sem se aglomerar, e morrer de frio. Depois de 2 dias, elas aprendem a se aglomerar e se esquentar a si mesmo. Então,
O grande gargalo no começo é esse controle com temperatura e umidade, né? Então, os primeiros 2 dias mais importantes, e aos poucos vai caindo. Agora estamos na 3ª semana, então a gente já está relaxando, já desligou os aquecedores. Só tem a mãe fica por umas 4 semanas, né? A mãe substituta. E aí, você tem que olhar também, principalmente os primeiros 2, 3 dias, que o ambiente esteja úmido, porque se estiver seco, também faz muito mal para as pintinhas, elas ficam agitadas. A ideia da mãe substituta é elas dormirem no escuro. Então, nenhum animal dorme com uma luz na cara, né? Essa ideia de você criar pintinhas com a luz na cabecinha delas, coitadas, isso é um absurdo, porque elas ficam agitadas e elas não dormem bem. Quando você coloca elas embaixo da mãe e apaga todas as luzes, depois que elas entraram, você apaga até a luz interna da mãe, fecha com cortina e vai lá escondidinho, 1 hora mais tarde, com uma lanterninha para verificar a temperatura, tá todo mundo dormindo com aquele silêncio profundo, né? E elas ficam muito mais descansadas do que se você faz o esquema tradicional de colocar várias lâmpadas, né? E elas dormem com a luz acesa o tempo todo, só para tentar manter a temperatura. Esse conceito de que elas precisam de luz à noite é uma falácia, né? Esse é um erro. Fala um pouquinho da alimentação, que a gente aprendeu com o Romeu. Os primeiros 3 dias, a gente dá somente arroz integral, orgânico, preferencialmente. Eu dei tipo um cateto orgânico, né? E o motivo de dar arroz integral, isso vem da filosofia do Yamagishi mesmo, do Japão, que eles já fazem isso há dezenas ou centenas de anos, nem sei quanto tempo. Mas é para fortalecer o papo. Nosso objetivo com essas primeiras semanas das pintinhas não é somente dar os nutrientes que elas precisam, mas é botar elas em situações rústicas, onde ela desenvolva o sistema imunológico e desenvolva um papo burucutu para aguentar os piquetes agroflorestais e terem mais resiliência a alternâncias, né, na alimentação. Então, os primeiros 3 dias, arroz integral e água. Nunca pode faltar água, né? Isso é importante. Com a chegada delas, elas têm até 24 horas para receber água, então elas até aguentam as primeiras 24 horas sem água. Se ela fica muito tempo sem água, quando chega, aí você dá água com um pouco de açúcar por uns 2 dias, para complementar a falta de energia que ela teve. E se você está num clima frio, que nem a gente, o Romeu também recomendou dar água com açúcar, porque ela gasta mais energia para aquecer os corpinhos dela, né? Depois, no 3º dia, você começa a dar capim fibroso picado, e você pica do tamanho do bico dela. Que também é para fortalecer o papo. A gente usa muito o Mombasa mais velho, né? Ou o Napier velho. Você pega um capim bem velho, burucutu, fala para ela, vai lá, menina, se vira, come isso daí mesmo, que é só isso e arroz. E aí você pica. Essa é a parte trabalhosa, porque o triturador não tritura. Então eu usei o moedor de café, aí triturava super fininho, rapidinho, e dava uma boa tigelona de manhã, e agora estou dando de manhã e à tarde também, que elas comem super bem o capim. Isso já vai criar um papo resiliente. E a partir do 3º dia, você dá também gema de ovos, preferencialmente de galinhas velhas. O que o Romeu faz, ele pega a gema de ovo de várias galinhas velhas e congela, para acumular o suficiente para quando os pintinhos chegarem, oferecer essas gemas de ovo. Porque a gema de ovo tem muito anticorpos, a ideia é fazer elas receberem esses anticorpos nesses primeiros 10 dias de vida delas. Então, elas comem essas gemas de ovo e você calcula uma gema por pintinha. E você vai dar aos poucos. Por exemplo, para 250 pintinhos, a gente deu... começamos com 12 ovos, depois foi para 18 ou 20, eu acho. Depois foi para 35, depois 40. Então, vai aos poucos subindo, conforme elas vão ficando maiorzinhas. Começando no 3º dia e parando no 10º dia. A partir do 10º dia, já não é interessante, já não faz mais sentido dar gema de ovo. Parece que ela já formulou os anticorpos dela. Eu não entendo essa parte em detalhe, por não ser uma zootecnista. Enfim. E aí a gente tem também a gente deu também raízes de aguapé. Isso foi a gente brincando. O Romeu não faz isso. O Romeu dá só a gema de ovo, capim picado e ração a partir do 3º dia. Os primeiros 3 dias só arroz. Mas estamos dando também alecrim do campo. E é impressionante como ela come muito alecrim do campo. Ela adora. Moringa, leucena, a ração que eu peguei do Romeu, né, de aves de crescimento, ave inicial depois do crescimento, raízes de aguapé. Enfim, essa parte eu tô achando divertido experimentar, mas se você tiver com 1.000 pintinhos, que nem o Romeu que recebeu 3.000, talvez é mais seguro ficar com a ração, capim e água, né, uma coisa um pouco mais controlada.
O Romeu também está testando, falando nisso, a larva de mosca de chifre desidratada. E esse vai ser o nosso próximo alimento para a gente testar. Mas, por enquanto, só de pintinhas. Estamos falando de pintinhas, né? Bom, acho que é isso de pintinhas. Agora eu vou falar um pouquinho das raças que a gente estudou e que testamos, né? Pesquisamos. Aqui estou trabalhando agora é a Lohmann Light. É uma segunda versão da Lohmann. Ela é um pouco mais desenvolvida para ser mais eficiente na transformação do alimento em ovos. E eu gosto da Lohmann porque ela é calma, ela é bem tranquila, mais calma que a High Sex. A High Sex eu acho ela um pouco mais agitada, mais nervosa, né? A Lohmann ela tem uma genética bem doce, né? Bem tranquila. A Novogen é uma raça que a gente pesquisou, mas não pegamos, mas a Milwa recomendou também. É uma raça interessante. A GLC é uma raça que eu estou estudando agora, começando a estudar, mas é uma raça bem interessante, que ela é bem antiga geneticamente. Ela é selvagem, difícil de controlar. Tipo, um conhecido que está criando numa granja aqui perto, fala que elas chegam a voar para o teto do galpão, para o madeiramento do galpão, chegam a fazer ninhos lá em cima, né? Elas tiveram que cortar as asas das líderes, só as galinhas que lideram o rebanho, né? Para elas não ficarem fugindo, que elas pulam facilmente cerca de 1,5 metro. Mas a vantagem da GLC é que ela é uma raça muito rústica e ela, muito dificilmente ela fica doente, ela tem muito mais resiliência à doença, ela é forte e ela é mais carnuda que a Lohmann, então no final da vida dela ela tem uma conversão de alimento para carne e ovo muito boa, muito melhor que a Embrapa 51. Ninguém gosta da Embrapa 51 entre nós, espero que não tenha ninguém na Embrapa aqui, mas... E aí, que mais? E ela também tem resiliência alimentar. Esse parceiro que tem a granja, ele falou que esqueceu de colocar o pré-mix na ração delas uma vez e não mudou nada a postura continuou igual. Enquanto a Isa Brown, que ele tinha, caiu postura drasticamente por falta de um pré-mix, que é os microelementos e macroelementos que você coloca na ração, né? Então, essas são as raças, existem muitas raças, mas no geral essas são mais populares aqui nessa região de São Paulo, né? Vou falar um pouquinho da alimentação das aves em postura. A gente aprendeu muito com o Romeu aqui, ele deu muitos cursos, né? E nessa foto ele está mostrando como é que faz silagem de mandioca, que é usando as folhas, o talo e a raiz. E é em média 70% o talo e a folha, de uma folha mais nova até, e 30% a raiz. Você tritura tudo, deixa secar e soca para fermentar. E você pode substituir até 50% da ração com a silagem de mandioca, né? Então, uma coisa que a gente percebeu é que é importante você não desequilibrar a alimentação da galinha. É muito comum as pessoas que pegam galinhas dentro de sistemas agroflorestais ou agroecológicos, eles tentam sair correndo do convencional, sair correndo da ração tradicional, e as galinhas ficam desnutridas, elas afeta a ossatura dela, afeta o sistema reprodutivo dela, hormonal, tudo, por falta de conhecimento da pessoa de nutrição da galinha. E aí eles perdem muito na produção. Então, comecem, mesmo que seja ração convencional, e vai aos poucos formulando a ração para você sair da ração, né? Devagarinho, para não fazer o erro que nem nós fizemos e muitas pessoas fizeram, de tentar sair rápido demais, sem um conhecimento, e você ter um prejuízo, deixar a galinha sofrer, né, por falta de nutrição. Então, uns alimentos que a gente estudou e usou e que são interessantes para vocês, cada lugar tem a sua formulação de alimentação, né? Eu não vou dar uma receita para vocês vão ter que fazer a receita para o seu lugar. E tem umas tabelas interessantes que vocês podem usar para formular a sua receita de alimentação, né? Que chama tabelas brasileiras. Tem outras tabelas também que vocês podem usar, mas, por exemplo, temos silagem de mandioca, farinha de margaridão, que é muito abundante, fácil, né? Silagem de margaridão. A gente usou soro de leite recentemente para testar e é muito interessante soro de leite. Até porque se você tem uma vaca que produz 10, 12, 15 litros, você faz queijo com esse leite, você tira o soro do queijo, aí você tem um queijo e tem um soro. E esse soro, ele tem a proporção de proteína, gordura e carboidrato perfeito para a galinha. A galinha tem exatamente essa proporção necessária que é do soro. Então, o soro dá para substituir um pouco da ração com soro, uma boa parte. A gente não chegou a calcular exatamente qual porcentagem conseguimos substituir com soro. Mas é interessante pensar que uma vaca pode alimentar uma boa porção,
de 200 galinhas. Então, é uma conversão de pasto para leite, para ovo, que agrega valor. Você pensar 10 litros de leite, você vende por R$15. Agora, 180 ovos, você vende por R$180 menos os custos, né? Enfim, é interessante trabalhar com soro e eu acho que está precisando de mais pesquisa. O motivo que as pessoas não usam soro de leite na larga escala é com medo de doença, né? Então, é uma coisa que você tem que ser da sua vaquinha, tem que ser de imediato, já faz o soro, ou refrigera, coloca no refrigerador, então já oferece para as galinhas, né? Kefir de leite usamos como remédio. A gente pegou no último lote umas frangas de um criador que tratou muito mal as galinhas. Elas vieram meio deformadas de ossatura e atrasaram muito a postura. E aí a gente deu kefir de leite com milho germinado. Foi um estagiário que fez os cálculos do que precisaria para equilibrar, principalmente hormonalmente, falta de hormônio feminino, basicamente. E o leite, no geral, pelas vacas comerem soja, tem muita estrogênia e acaba trazendo estrogênia para as galinhas, sei lá. Eu não sei o que aconteceu, mas elas recuperaram a saúde e voltaram a botar. Mas elas chegaram debicadas, com piolho, bem desnutridas, e foi um dos motivos que a gente decidiu criar pintinhas do zero, depois de ter recebido um lote de um criador onde elas estavam muito judiadas, sofridas. Um alimento interessante também é cana, é um ótimo carboidrato e é fácil de dar in natura. Você pega a cana, corta ela no meio, né? E finca ela no chão, prende na tela de algum jeito em pé, e a galinha bica e deixa só a casquinha da cana, come tudo. Agora, se a galinha é debicada, ela não aproveita tanta cana, né? Tem frutas, farinha de folha de amora, os caules e a folha de banana, que é um baita vermífugo, né? Guandu em vagens, tem um sorgo, tem uma variedade que não tem aquela toxina, tem uns sorgos que tem uma toxina que esqueci o nome, essa apresentação meio que fiz agora, mas enfim, e existem outras alimentações. O interessante para vocês é vocês usarem seus alimentos locais, mas fazer um cálculozinho básico de quanto carboidrato, quanta proteína, quanta gordura ela está recebendo, para você não dar pouca gordura ou dar pouca proteína ou pouco carboidrato, né? Então, é legal pensar numa alimentação relativamente equilibrada, mas alternativa, aos poucos. Bom, depois essas são as alternativas, que aqui vem a ração tradicional, que também dá para se fazer em casa. Quando você tem mais de 200 galinhas, começa a ficar interessante fazer alimentação em casa, né? Então, você pega um carboidrato, como milho, uma leguminosa como soja, pode ser guandu, pode ser feijão de corda, né? Que minha mãe usa muito feijão de corda. Depois você compra o pré-mix, ou núcleos, né? Que é um mix de micro e macroelementos, né? Que vai para as galinhas. Você tritura e bate tudo num homogeneizador, aquelas máquinas de bater. É isso que o pessoal faz, quem faz ração própria. Isso viabiliza muito mais por diminuir os custos da ração, né? E essa vizinha que faz ração, ela compra o milho orgânico, compra soja orgânico, mix, ela coloca uns complementos, né? E aí depois vocês vão ter um coxo com pedrisco, que é para o papo, né? E um coxo com farinha de ostra ou um calcário calcítico, né? Que é para complementar com cálcio. Isso para as galinhas poedeiras. Não dá para a gente entrar muito em detalhe na formulação de ração, porque é bastante coisa, né? Mas vamos ter um curso daqui a um mês, para quem está bem a sério de criar galinhas, que será com o Romeu e a Mila. E esse curso vai ser 2 semanas intensivo, só de galinhas. A Mila é uma doutora em galinhas que dá consultoria para as granjas de milhões de galinhas, na verdade. Ela é a pessoa que dá as multas para a galera. Todo mundo morre de medo dela. Mas ela é bem generosa no conhecimento e ela vai ensinar muito essa parte de legislação, de saúde. E o Romeu vai falar parte da alimentação e a gente vai falar um pouco dos piquetes agroflorestais, né? Então, quem quiser desenvolver mais esse conhecimento, aprofundar de galinha, teremos um curso daqui um mês, mais ou menos, vamos soltar. Esse curso que será focado só em galinhas. E aí dá para aprender a fazer a ração, que tipo de batedor você compra, que tipo de triturador, né? Quais são os tipos de premix, núcleos, né? Dá para a gente produzir o feijão de corda, usar o feijão de corda, usa girassol, não usa, né? Dá para entrar em mais detalhes. Falar um pouco do dimensionamentos. No geral, os piquetes você calcula 3 metros por ave. Isso é fora do galinheiro. E dentro de casa, calcula 4 aves por metro quadrado. Agora, o piquete é muito importante vocês fazerem rotação. Não adianta ter um piquete só. Por quê? A galinha,
como eu falei mais cedo, 70% da alimentação da galinha na floresta, na natureza, que a galinha é um bicho de floresta, não é um bicho de pasto nem de gaiola, ela é um bicho da floresta. A função dela é fazer capina seletiva. O que é isso? Ela entra na floresta e arranca fora as plantas que não podem instalar, não devem instalar, para acelerar o processo de regeneração da floresta. Então, a galinha vai lá, procura uma planta que ela sente intuitivamente que não deveria estar lá, ela arranca fora e come a raiz da planta. Aí, o que acontece? Se você não faz rotação dos piquetes, você acaba com a sua terra bem rápido. Muita gente fala que 10 galinhas compacta mais que um elefante. Eu acho que 3 galinhas já compacta que nem um elefante, porque ela em poucos dias vai criar um terreiro no seu piquete. Então, é importante vocês fazerem rotação. Quando eu comecei o trabalho com galinhas, o Ernst recomendou a gente ter 30 piquetes, um por dia, que aí precisa de 30 dias para recuperar o primeiro piquete. Só que, quando a gente fala de 30 piquetes, é um custo alto de tela, de morão, de mão de obra, né? Então, a gente acabou optando por, nesse primeiro protótipo, 3 piquetes, mas no próximo protótipo vai ser 5 piquetes. Vou ver se eu acho um desenho depois. Eu esqueci de colocar aqui nessa apresentação o desenho do novo galinheiro para 250 galinhas. Mas aí a ideia é você deixar elas... O cálculo de número de dias que cada galinhas ficam no piquete depende do número de aves e de quanta abundância de comida tem no piquete. Quando começa a esgotar a comida, ela começa a chegar perto da raiz. E chega naquele ponto de arranca a raiz fora e come a raiz e transforma no terreiro. Esse é o momento de você girar ela para o próximo piquete. E lá você tem que esperar pelo menos 30 dias para voltar para o piquete original. Então, se você tem 4 piquetes, vocês vão deixar uns 10 dias por piquete. 10 tardes, né? De manhã ela fica mais dentro, botando o ovinho dela. À tarde ela sai para brincar, a partir das 11 da manhã, mais ou menos. E aí, depois de 10 tardes, se você tem 4 piquetes, por exemplo, você vai migrar para o próximo piquete e vai esperar pelo menos 30 dias para voltar para o piquete original, para as plantas terem rejuvenescido. Claro que o tempo, muita gente pergunta qual o dimensionamento do piquete que eu faço e quanto que eu tenho que girar ela. Isso depende muito de quantas aves e quanta comida tem no piquete, no geral. Mas um dimensionamento mínimo é esse de 3 metros por galinha, incluindo todos os piquetes. Agora, eu estou preferindo usar até 4 metros por galinha. Você tem 2 opções, ou fazer mais rotação com menos espaço, ou então ter mais espaço com menos rotação. Então, 3 metros com uma rotação boa é suficiente. Então, se você tem 6 piquetes, calculando o total 3 metros. Bom, a gente abre para perguntas, se alguém tiver perguntas sobre essa parte, né? Todo mundo está entendendo, é confuso, né? Muita coisa, né, gente? Bom, vou falar um pouquinho da legislação. Se você tem menos de 1.000 galinhas, 999 aves, é considerado no Brasil consumo próprio. Você pode falar que sua família gosta de ovo, come 800 ovos por dia. Então, por lei, você não precisa fazer nada. Você fala, esse ovo para consumo, para o gasto. Fala que é ovo para o gasto. Agora, você pode fazer o cadastro do galpão das galinhas. Tem no cadastro, você já é metade do caminho andado, você pode comprar pintinhos do incubatório, pode ter o GTA, né? Essas coisas para você já ficar semi-oficial. Agora, se você quiser ficar oficial, você faz o registro. Então, até 1.000 galinhas é considerado consumo próprio, até 40 mil, se eu não me engano, é considerado pequena escala, de 40 mil para 200 é média, acima de 200 mil, se não me engano, é larga escala. Agora, as granjas têm 11 milhões, né, 10 milhões, 7 milhões, então a gente é uma brincadeira comparado com essa turma. Mas então, você faz o cadastro, é a primeira opção. Segunda opção é fazer o registro, esse é o mais caro, para você ter o selo, ter tudo bonitinho, que nem esse da corinha aí. E aí você tem que fazer uma sala de ovos, que é um investimento de uns 30 mil, pelo menos, né? Tem que estar tudo azulejado, vestiário, não sei o quê, feminino, masculino, tem que ter ovoscopia. Enfim, é um processo bem mais elaborado, mas também viabiliza você vender em qualquer lugar. Se você tem o registro, você pode vender para hospitais, para escolas, para não sei o quê, né? Para as lojas, né? Só com cadastro você fica mais limitado para onde você pode vender. Mas muita gente que está com menos de 1.000 galinhas estão vendendo direto, né? Para o consumidor direto. Aí, às vezes, você ficar no informal é mais rentável do que você ficar formal. Tem que só saber para onde você vai vender, né? Eu falo muito isso nos meus cursos de fruticultura, de horticultura,
que o que traz rentabilidade não é a produção, mas é como você vende. Como você vai vender seus ovos é o que vai definir a margem de lucro, né, etc. Bom, dentro da certificação, a gente tem a certificação caipira, que é algumas delas, pessoas produzindo dentro do caipira, meio que uma farsa, eles não é realmente caipira, é um terreiro, com as galinhas bem apertadas lá, ficam lá algumas horas no terreiro, e se não ficam num galpão bem apertado também, eles calculam 7 galinhas por metro quadrado no galpão, e fora do galpão, acho que é 1 metro por galinha, uma coisa assim. Aí tem um convencional, que é de gaiola, né? Tem o orgânico, que é um pouquinho melhor, né? Ele é com ração orgânica, é que nem o caipira, mas com ração orgânica, mas que exige um pouquinho mais de espaço fora, né? Calcula 3 metros fora. Agora, o orgânico não exige rotação de aves, né? E a certificação que estamos fazendo agora com a Mila, estamos começando a conversar com o pessoal da Embrapa, se Deus quiser vai rolar uma unidade de referência de produção aqui no Dalva, para a gente tentar fazer a certificação agroflorestal, é que exige rotação de piquetes, né? Você faz uma produção não só orgânica, mas que regenera a terra. E esse é o objetivo do Dalva, de criar galinhas que não são só orgânicas, mas que regeneram o ambiente onde elas estão. E isso vai ser se Deus quiser, vai dar certo. Mas eu acho que é isso, gente. E aí, para fazer até um pouquinho falar, a gente vai ter um curso agora, que vai começar daqui 2 semanas, mas não vai ser só de ovos. Esse é um curso, até vou aproveitar e fazer o marketing já. Vai ser um curso geral para quem está mais iniciando o projeto ou está mudando o rumo do projeto, né? E será um curso onde a gente vai ensinar você a fazer desenho de consórcio, de horticultura, de fruticultura. Vai ter aula sobre o uso de ferramentas. Depois vão ter os professores convidados, né? Vai ter a Gudi falando de processamento de frutas. Quem quiser aprender sobre fruta seca, sobre manejo de água, agricultura intuitiva e a dinâmica do sertão com a marcha, né? A Noni vai falar de óleos essenciais e o Romeu vai falar um pouco do trabalho da Yamagishi, né? E também a dinâmica da comunidade da Yamagishi. Mas vou aproveitar falar um pouquinho desse curso. Eu coloquei na apresentação para não esquecer, que sempre esqueço. Aí o Gui cai em cima de mim. Cadê? Mas acho que é isso. É bastante coisa, né? É difícil falar em 1 hora, mas quem quiser aprender mesmo só de galinhas, daqui 1 mês a gente vai ter um curso que vai ser bem legal. Esse curso agora, daqui 2, 3 semanas, vamos aprofundar mais do que aprofundamos hoje, só que também vamos falar de outros elementos, né? Como os óleos essenciais e fruta seca, horticultura, fruticultura, etc. Manejo de água. Mas é isso aí. Posso abrir para perguntas também, questionamentos. Não aceitem tudo que vocês ouvem, sempre questiona. Não confie. Karen, excelente sua apresentação, maravilhosa. Como disse a Nath, quem não gosta de galinha hoje já passou a se apaixonar. Muito legal. Karen, a gente tem algumas perguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas inscritas. Posso abrir 3 perguntas e aí depois você responde mais 3, pode ser? Pode, claro. Vou acender a luz aqui que está apagando, tá escuro, né? Então, a primeira pessoa que vai trazer a pergunta vai ser a Gislaine. Se alguém já tiver contemplado pelas respostas da Karen, me avisa pelo chat que eu tiro, tá bom? É Gislaine, Bela, Tatiana, Galinha Canela Preta, Mifone, Diego e Aru. Oi, cadê eu aqui que eu não tô me vendo? Oi, Karen, tudo bem? Oi. Oi, pessoal. Bom, dos pintinhos, você pegou os pintinhos de um dia, foi isso, com o Romeu? Isso. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E tá me vendo também? Porque eu não tô me vendo aqui, eu não sei o que eu fiz. Estamos te vendo. Tá. Você pegou os pintinhos de um dia com o Romeu, é isso? Isso mesmo. Eu peguei que foi sorte, né? A gente conseguiu direto do incubatório, totalmente legal. O Romeu não pode vender, em teoria, né? Então foi uma coisa tá. Essa experiência. Agora, para vocês, como é pequena escala, vocês provavelmente vão ter que procurar da agropecuária, pedir pintinho de um dia. Agora, pesquisa bem a raça e se a agropecuária é um pessoal de confiança e tentem levar o mais rápido possível para casa, se forem pegar pintinhos.
mantendo a temperatura, né, que o pintinho precisa. Agora, se o pintinho já vem um pouco maior, é mais fácil, que você evita esse trabalho inicial que é mais delicado, mas também eles vão vir debicado que depois dos primeiros dias eles já fazem. Não, eu tenho. Estou fazendo um teste com chocadeira, né? Porque eu só tirava de galinha e estou fazendo um teste com chocadeira, tirando das que eu já tenho criando aqui. Bom, agora dessas que você pegou vindo, quantas já chegaram à idade adulta já? Não, das elas 250? estão com 3 semanas, entrando na 3ª semana. Ah, chegaram agora. Vai chegar, estamos pesquisando faz tempo, mas cada dia que passa a gente aprende com elas. Elas são nossas mestres, professoras. Então, porque essa primeira experiência que eu tive aqui com chocadeira, eu perdi muito. Eu achei que nascem meio fraquinhos, assim, eu vou precisar aprender melhor. É difícil acertar tem que ver a temperatura, Gislane. Os primeiros 2 dias, elas precisam de 36 graus, né? E aí, vale a pena você comprar um termômetro, custa tipo R$40. É um desses termômetros quadradinho com fio. E aí, esse fio você bota dentro de onde elas estão dormindo, aí você vê a temperatura dentro da mãe substituta, por exemplo, e a temperatura no quartinho. E a gente colocou uns aquecedores no quartinho para manter o quartinho pelo menos 23, às vezes chegava a 18 graus, que aqui chegou a 4 graus, chegou a esfriar muito, né? E embaixo da mãe a gente manteve com termômetro, a gente verificava que com elas dentro e a cortininha fechada, ficava 35, 36 graus, porque se cai nos primeiros 2 dias, 3 dias, se elas ficam com frio, se chegam a 15 graus já era, né? Elas já prejudicou elas. Se chega a 20 é um risco alto, então elas têm que estar com o calor certo nos primeiros dias. Deve ser isso aqui, porque aqui é muito frio, né, São Roque? Então, agora outra coisa, eu tenho uma certa resistência a criar em raça, né? Porque tem a coisa dos lotes, tal. Eu estou ainda resistindo a criar o pé duro, né? Mas assim, eu sei que termina sendo um produto mais caro, né? Que até me dá uma certa... Tem que direcionar bem o consumidor, porque, enfim, sai mais caro, né? Não tem como. Porque bota menos. Sabe que depende muito como você faz. Às vezes você tem que avaliar se compensa pegar galinha poedeira e você criar intensivamente, você saber que de cada 10 galinhas você vai ter 8 ovos, ou então de 1.000 galinhas você vai ter 800 ovos por dia. Ou você tem caipiras, que você fica um pouco mais relaxado, mas a produção é 30%, né? Então de 1.000 galinhas você vai ter 3 ovos. Então são jeitos diferentes e às vezes o caipira é mais rentável, mas é mais viável para a pessoa, né? Mas às vezes a poedeira é o único jeito que acaba viabilizando para a pessoa conseguir tirar um sustento com as galinhas, né? Porque aí ela faz um sistema mais controlado e produz os alimentos alternativos, tenta sair o máximo possível da soja e do milho, né? Tradicional, pelo menos. Mas você ter galinha poedeira, se está no sistema intensivo, às vezes é mais viável porque você garante uma produção, né? Já a caipira tem a quaresma, tem... Agora, tem um produtor que o Romeu me mostrou que cria caipiras, ele está com umas 400 caipiras, mas bem roots. E ele alimenta com milho, com cana, e elas ficam soltas, está um terreirão por volta da casa dele, mas tudo bem. E ele tira uma margem alta desses poucos ovos que eles produzem, dessas acho que era 350, não sei quantos exatamente, ao ponto de que era mais rentável, pelo que o Romeu calculou, do que os ovos da Yamagishi. Agora, a maioria das pessoas que criam caipira, do jeito que elas criam, não é rentável. O ovo acaba ficando muito caro. O meu, por enquanto, não é rentável. Desculpa, porque inclusive eu preciso ir lá fechar as galinhas. Eu só vou fazer 2 coisinhas mais. Está escurecendo. Eu estou plantando rami, né? Que também dá uma postura muito legal. Andei dando rami para elas, né? Pegando de alguém que tinha. E é muito bom. Assim, aumenta a produção bem legal. Estou plantando para ver se vai. E outra coisa que eu ia dizer... Uma coisa que a gente não falou foi dos plantios nos piquetes, eu esqueci de falar, mas a ideia é você fazer uma floresta densa, né, para a galinha, que a galinha ela morre de medo do urubu.
Então, se ela está embaixo de uma árvore, ela fica tranquila. Se ela está num pasto exposto ao céu, ao sol, ela fica tensa. Você vê uma galinha, ela corre de um lado para outro, né? É legal ter espaço para ela sair correndo, bater nas asas, mas é legal pensar em florestas, né? Em sistema realmente de florestas, para elas ficarem tranquilas, que elas se sentem protegidas do urubu. E ter um galo junto. Você calcula um galo. Tem bastante. Ele direciona, né? Ele protege. O que vocês fazem com animais? Eu tenho muito ataque de coati aqui. Putz, olha, uma coisa que resolveu pra gente foram os cães, porque a gente treinou ele primeiro a não pegar as galinhas, mas a gente tem 4 cachorros que espantam os bichos que chegam perto do galinheiro. Então, mas coati, não sei se isso vai resolver para você, mas pra gente, os nossos cães, eles caçam. Felizmente, infelizmente, eles caçam na Nos piquetes, você tem informação de nos piquetes colocar na cerca, colocar choquinho para não vir esses bichos selvagens? Eu não precisei, eu não cheguei nesse ponto de necessidade. Não, mas você não tem informação de alguém que precisou pôr? O pessoal às vezes usa por fora, por lei até. Tem uma lei que exige que você faça uma segunda cerca depois dos piquetes do galinheiro inteiro, se você fosse ter o registro, né? Você precisa de uma segunda cerca 5 metros depois do galinheiro. E eu vi gente fazendo essa cerca elétrica. A gente está fazendo uma versão de cerca viva. Então, aqui termina o piquete, 5 metros depois, por lei, exigem uma segunda cerca contra esses animais e contra cachorro, gato, etc. Mas eu já vi gente fazendo elétrica para essa segunda cerca, né? Que é exigida por lei para quem faz o registro. Agora, na tela do galinheiro, não vi ninguém ainda fazendo. Mas eu acredito que o seu problema maior é com a ti. E eles são lindos, mas eles são terríveis, porque as galinhas ficam soltas, né? Então... você não tá com piquete, Não, eu tô com a programação dos piquetes, tá entrando, acho que vai sair. Mas, assim, de todo modo, os piquetes vão ter que ter uma proteção, entendeu? Porque... A gente usou também cerca viva, coroa de Cristo, palma fora, junto com... Depois da tela, a gente plantou uma linha de cerca viva, já pensando nesses bichos, mas eu não tenho esse problema, né? Mas eu já pensei no começo, vamos ter ataque. Então, a gente fez cerca viva de o figo da Índia, ou palma forrageira, que é um bicho espinhento, né? Que já espanta um pouco. E outras plantas com espinho, ora pronobis, né? Qualquer coisa que faça uma cerca. Também Bom, desculpa, eu vou tentar acessar pelo celular, porque eu tenho que sair da frente aqui. Eu estou no computador e tentar acompanhar até o final. Se eu não conseguir ver, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Beijo. Valeu. Gratidão, Gislaine. Até mais. Gente, eu só vou pedir para a gente ser um pouquinho mais sucinta e objetiva na pergunta, para dar tempo de todas as pessoas poderem falar, tá bom? Então, agora a próxima pessoa inscrita é a Bela. Então, 2 perguntas objetivas. A gema de ovo, como é que é? Crua? Como é que é o processo? E segundo, eu dou muito para pintinho de um dia limão. Eu corto limão e ponho no chão do galinheiro por conta da vitamina C. Foi um criador que me ensinou. Vocês fazem isso? Já ouviu alguém que faz? Eu ouvi de orelhada e faço. Tá. Gema de ovo, você esquenta a frigideira bem quente com um pouquinho de banha de porco. Foi o que o Romeu recomendou. Desculpa os veganos aí, ou vegetarianos, sei lá. Banha de porco, e aí um pouquinho só. Aí você faz mexido, mas mais cru que cozido. Porque o ideal é dar cru, mas tem um pequeno risco de doenças, né? Então, para evitar doença, você dá essa assustada com o calor na gema de ovo. Então, você mexe com banha de porco, aí você vai aos poucos. Você calcula uma gema por pintinho e começa, para 250, eu comecei com 15 gemas, né? Ou 12 gemas. Aliás, a gente deu até um dia anterior, era para dar no 4º dia, a gente começou no 3º, de brincadeira. Só para sentir o gostinho, já começar a gostar da gema. Mas no 4º dia já foram 25 gemas, 30 gemas. Você vai aos poucos. Você faz o seguinte, você faz um mexido, meio cru, aí você dá para elas e você verifica que elas comam tudo dentro de 2 horas. Porque se passa de 2 horas e a gema de ovo está lá ainda, é uma fonte de bactérias alta. Então, o Romeu, a Mil, assim, ela fica assustada quando a gente fala dessa história de gema de ovo, ela nem gosta da gema de ovo, ela é bem insanidade, né? Tá acostumada com milhões de galinhas.
Mas o Romeu recomenda você tirar as gemas de ovos no máximo 2 horas. O ideal é verificar que elas comam tudo dentro de 1h30. E aí você vai saber quantas gemas você dá por dia, mais ou menos. Você vai ver, pô, eu dei hoje 30 gemas, elas comeram bem em 1 hora, eu vou dar mais um pouquinho, mais uns 20 minutos. E aí, ao ponto de que depois de 1 semana, elas comam 1 gema por pintinho, mais ou menos. Um pouquinho mais até, se for o caso. Limão. Sim, limão é massa. O que a gente fez uma vez, uma pintinha estava doente. A gente teve uma fatalidade só de 250 pintinhos de manejo, né? E tivemos algumas de esmagamentos por minha culpa na primeira noite que eu fiquei em pânico. Eu coloquei bolsa de água quente, é muito fácil esmagar pintinho, gente. Experiência nunca mais. Mas, enfim, tivemos uma fatalidade que foi provavelmente de frio. Na primeira noite teve uns erros que a gente fez na mãe. E aí o Romeu recomendou fazer água com limão e própolis, né? Então o limão é legal, a vitamina C é legal. Agora, colocar o limão cortado assim com os pintinhos, a gente não fez, eu não vi falar, essa é novidade. Mas dar limão com água para um pintinho que está um pouco adoecido, precisando da vitamina C, eu acho que é legal. Agora, o pintinho que acabou de chegar é interessante, principalmente para o clima frio, dar água com açúcar, né? Esse é o básico. Mas acho que é isso. A Rô que ficou na função da gema de ovo. Se quiser falar da gema de ovo, Rô, tadinha. Eu estava ocupada, ela sumiu, mamãe galinha, por alguns dias. É um trampo. Depois de 3 dias fica mais tranquilo. A pergunta da Bela, né, sobre a gema, a Tatiana pediu para perguntar também sobre o preparo do arroz. Se é arroz cru, se é cozido. Nosso arroz é muito fácil. É uma delícia os primeiros 3 dias. Você só pega, você calcula. Pra gente, para 250, acho que foram 3 quilos de arroz, mais ou menos. Então, você calcula, você bota a pilha de arroz lá, bem no começo e pronto. Você não precisa fazer mais nada. Bota cru. Aí você bota as pilhas de arroz, você faz um montinho de arroz que ele sobe em cima do arroz e logo que chega, você solta os bichinhos, ele já começa a tentar bicar o arroz. Fica lá bicando e você pensa, como é que o bichinho vai comer esse grão de arroz é maior que a cabeça do bicho, parece, né? Que ele é tão pequenininho, já fica lá tentando comer um grão de arroz gigante. Eles ficam bicando. Você acha, nunca vou conseguir comer esse negócio. Pelo amor de Deus. O meu tá doido. Aí, de repente, eles começam a comer. Aí você, caraca, eles estão comendo, conseguiram. Então, é legal usar o cateto. A agulhinha eu achei que é um pouco comprido, né? O Romeu falou, não usa o cateto que é menorzinho. Mas é só arroz cru mesmo. E você faz os montinhos, verifica que não acaba, né? Eles sobem em cima do montinho e ficam lá bicando a pilha de arroz. Adoram. Ele vira uma farra. E os primeiros dias da gema de ovo é muito engraçado. Eles brigam, né? Pegam um pedaço de gema de ovo e sai correndo. Sai todo mundo correndo atrás. Mas você tem uma pilha de gema de ovo lá, pega um pintinho que fica correndo com um pedacinho na boca e o resto vai correndo atrás, né? Nem percebeu que tem uma pilha de gema lá. Ou quando cai uma vespa no pinteiro, também um pintinho pega uma vespa, sai correndo e todo mundo sai correndo atrás. É muito divertido, né? Mas arroz é só isso, arroz é muito fácil. Muito bom. Vou passar então a palavra para a Galinha Canela Preta. Se você quiser falar seu nome para a gente também, a gente vai gostar de saber. Canela Preta é legal. Boa tarde. Desculpa aí porque eu usei aqui, eu estou usando a conta do grupo de criadores de Galinha Canela Preta. Aí sempre aparece o nome da Galinha Canela Preta, mas meu nome é Marco Jacó e eu trabalho na transferência de tecnologia da Embrapa Meio Norte. E aí a gente trabalha justamente com essa Galinha Canela Preta, que é uma galinha caipira, legítima, resgatada lá do sertão do Nordeste. E eu achei muito interessante, muito bacana a sua explanação, tá? Estou aqui anotando uma série de coisas, aprendendo, né? Porque é uma troca, a gente sempre aprende. E, bom, a boa parte das perguntas minhas aqui foram contempladas. Ficou só essa mesmo de perguntar, assim, o que é que você acha do uso de raças nativas, né? No caso das legítimas raças de galinha caipira, quando é que elas se aplicam, quando não. Eu acho que você já falou alguma coisa a respeito aí, tá? E eu agradeço aí, foi muito boa a explanação. Muito bom. Para pequeno criador como a gente com menos de 250 por enquanto, né? É muito interessante ter galinhas mais rústicas que você pode relaxar um pouquinho mais, né, na questão da doença, da alimentação. Então a gente tem 2 caminhos, ou pega uns pintinhos tipo essas de raças poedeiras e
e treinam elas a serem resilientes, resistentes, né? Treinam elas a ter um sistema bem forte, ou então a gente pega uma galinha mais original e também tem uma coisa um pouco estranha. Eu confesso também que é um pouco estranho a gente ficar dependente de um incubatório, né? Você depender de comprar pintinhos de incubatório é uma coisa que é chato. O agricultor ter a autonomia de produzir seus próprios pintinhos é uma coisa muito legal. Mas no momento, para viabilização econômica, fica um pouco mais difícil, a não ser que a pessoa tenha um custo de vida bem baixo, né? Agora, eu não conheço, eu confesso, Marcos, que eu acho que eu conheço bem menos que você de raças, viu? Então, para falar de... A raça GLC é a única que eu estou pesquisando, que é uma mais antiga, mas não é essas nativas originárias, né? Mas eu acho muito massa trabalhar com as galinhas mais originárias, né? Elas são normalmente são mais selvagens, né? Então exigem um cuidado um pouco maior para não pular a tela, não fugir. A Loma é mais docinha, mas... E aí, uma coisa interessante que eu vi na granja da Itaporã, é que o puleiro para a GLC, que é uma raça mais antiga, né, comparado com o puleiro da Loma, é bem diferente. O puleiro da GLC é bem inclinado, tipo a toca tem esse puleiro assim, né? Que é bem alto, chega a quase 2 metros de altura. E elas ficam felizes nesse esquema. Já a Loma, não. Ela gosta de um puleiro bem planinho, que ela não gosta de arriscar muito a vida dela, não. Ela quer uma vida mais tipo, apartamento, né? Mais de boa. Então, o que eles descobriram é que para a GLC ficar tranquila, que é uma raça mais antiga, né? Ela precisa dessa sensação de altura, que é uma ave, né? A galinha, na verdade, é um pássaro, né? E ela quer o ar, ela não quer a terra. Então, quando você pega uma genética mais antiga, ela quer ficar no ar e menos na terra, né? Então, essa é a brincadeira. Agora, eu não conheço de raças. Acho que vai ser você que vai me contar. Em alguma oportunidade eu posso contribuir um pouco aí falando das raças. E outra coisa, eu estou bem interessado aí, que anunciaram um curso, né, que vocês vão ter mais para frente. Eu estou interessado aí, depois tiver um link. Pois muito obrigado aí pela explicação. Eu estava vendo aqui a questão do arroz, achei legal. Também falando da gema, né? Eu estava curioso, mandei a pergunta. E como é que você prepara a gema aí para os pintinhos? Porque tudo isso são coisas práticas, né? Que você não fica dependente de insumos e você facilmente resolve na sua casa mesmo alimentar com boa qualidade. Tá bom, muito obrigado então. Obrigada. Muito bem, então agora tá escrito Mifone. Bom, vamos passar para a próxima pergunta. Qualquer coisa, se ela aparecer, ela entra em contato, tá? Está sem áudio. Então, escreve que a gente lê, Mi. Tá bom? Eu vou passar, então, agora para o Diego. Boa noite, pessoal. Todos me ouvem, hein? Alô? Sim, pode falar, querido. Eu tô tendo um probleminha com a câmera aqui, não tô conseguindo abrir. Mas, enfim, meu nome é Diego, eu estou estudando zootecnia aqui na UESB, no Médio Sudoeste da Bahia. E na produção animal convencional, né, tem um postulado que é a questão da fibra, né, para monogástricos, que seria um fator limitante, né, para a ingestão, por causa da dificuldade de digerir essa fibra insolúvel, né? Então, o senso comum é aquele do velho agronegócio, né? Picar a ração para dentro e o pau quebra. Mas aí eu queria ouvir de você, Karen, o que você tem a dizer aí a respeito do fornecimento desse capim aí, no caso? Exatamente, muito bom, Diego. E o Romeu, ele vai exatamente contra esse paradigma, né? Porque ele faz o contrário, ele fala, se a galinha não consegue processar a fibra, vamos de pequena. As primeiras semanas, o intuito dele é dar o máximo de fibra para ela, que elas desenvolvem um sistema digestivo potente, capaz de processar e quebrar os nutrientes com muito mais facilidade, né, do que uma galinha que só recebeu ração. Então, as galinhas dele normalmente têm uma resistência maior, uma capacidade de conversão alimentar muito maior, pelo treinamento com alimentação com fibra. Em termos de biologia, eu não sou zootecnista, não consigo entrar em detalhes, né, do que acontece exatamente.
Mas é exatamente o oposto do agronegócio. O agronegócio, eles dão nas gaiolinhas, né? Ficam os pintinhos lá e eles comem ração. E uma coisa interessante, falando em gaiola e convencional e o estilo do Romeu, o Romeu tá com 3 mil pintinhos e ele só teve a última vez que eu falei com ele, acho que 2 ou 3 fatalidades de 3 mil pintinhos. Se você pensa nessas semanas. E no sistema convencional, eles chegam a perder 40%, né, dos pintinhos. Então, as pessoas pensam, porra, lá tá tudo controlado, com temperatura, umidade, tudo bonitinho, né, comendo ração sem debicada, mas elas estão estressadas. E aí, uma galinha estressada, um bicho estressado fica doente, né, e acaba morrendo. Então, a do Romeu, ele é um sistema, ele faz o contrário, ele treina a galinha para ficar mais burucutu possível. E se a galinha não consegue passar essa fase inicial, não compensa investir nela. Assim, de certo modo, ela não vai para frente, né? Mas o que acontece é que a maioria, ele tem uma fatalidade, uma taxa muito baixa de fatalidade, em média 2%, né? Que é relativamente baixo comparado com as grandes convencionais. E aí, eu já ouvi os zootecnistas meio me falando, porra, Karen, mas isso é inviável, você dá uma gema de ovo para cada pintinho, é um custo alto, ainda mais que o ovo, uma gema de ovo orgânico vai estar 60 centavos cada um, sei lá. Mas se você pensa, se a taxa de mortalidade de um sistema de gaiola é de 15% para 40%, os custos convencionais também são altos, né? Enfim. Não, com certeza. Eu também acredito que esse conhecimento ancestral aí é essencial, né? A gente resgatar, porque tem muita coisa aí do agro-pop aí que é mais para dar dinheiro para essas grandes empresas do que especificamente dar liberdade para o produtor, né? Exatamente. Então bom a gente estar nesse resgate aí dos conhecimentos ancestrais por aqui também, nessa resistência aí, mas vamos seguindo aí, muito bom essas lives aí, vocês compartilhando esses conhecimentos aí com a gente. A gente precisa desses zootecnistas para dar uma base científica para a gente no trabalho aí. Com certeza, dando a mão, todo mundo sai feliz, né? Sim. Gratidão, Diego. Karen, eu vou fazer a pergunta da Mi. Ela perguntou quais são as plantas que podem ser plantadas nos piquetes. Acho que talvez aí alguma coisa voltada para a agrofloresta mesmo, né? Que tipo de planta que elas não vão ser prejudicadas pelas galinhas, enfim. Olha, você pensa numa graminha que vai embaixo, né? Consorciado com um sistema arbóreo. Graminhas você tem várias, né? A amendoim forrageiro é uma das mais ricas, porque esse é o Arachis pintoi. É uma graminha que atrai muito insetos, né? Então, essa é a mais popular, que as pessoas mais recomendam. Mas você pode usar. A gente está num campus de bombaça, de graminha, junto com o sistema arbóreo, né? Mas uma planta que é muito especial é o margaridão. E não é pela folha, é porque o margaridão é uma planta que cria uma abundância de microvida na raiz dele. Aí quando você bota um pé de margaridão no piquete, o que acontece? Você vai ver um bando de galinha lá, cabeça para baixo, bunda para cima, no pé do margaridão, comendo a raiz do margaridão lá, saboreando toda aquela microvida que o margaridão traz. Porque o margaridão regenera muito a terra, e claro, você pode fazer folha, silagem com a folha, farinha de margaridão, mas a raiz, o sistema radicular dele é muito rico em bichinhos para as galinhas. Então, eu estou gostando muito, que a gente vai fazer nossos piquetes, que são mais ou menos, esses nossos para 250 galinhas são de 15 metros subindo, por uns 20 e poucos, são 6 piquetes, né, de mais ou menos 15. Enfim, a gente vai fazer faixas de margaridão, mas também com sistemas arbóreos que são adaptados ao nosso clima. Aí é um sistema agroflorestal normal. Agora, se você não quer que ela destrua as árvores, tem que plantar o piquete primeiro, esperar uns 8 meses, né? Esperar um tempo. Essa é a parte um pouco mais chata. O que a gente fez para o galinheiro antigo foi ter uma produção de horticultura enquanto as árvores cresciam. Depois que as árvores cresceram, a gente puxou tela, puxou morão e colocou as galinhas dentro. Agora, uma alternativa é você cercar também as árvores, mas tem que fazer um cercadinho bom, que senão você tem que esperar uns 8 meses, 1 ano para as árvores crescerem, para elas não atacarem as árvores. Se quiser ficar na lei, não plante frutas, mas pode plantar margaridão, né? Muito bom, Karen. Precisamos melhorar essa legislação também, né? Porque realmente, quem quer fazer agrofloresta sem plantar fruta, como é que vai ser? Ou galinha ou agrofloresta? Não pode, né? Mas eu entendo o medo também, eu entendo, de certo modo. Eu conversei muito com a Mila, que é uma doutora em galinhas, e eu entendo ela. Mas quem traz as doenças são os grandes, não é assim, ela fala que o pequeno é o maior perigoso, eu não concordo com isso.
Porque uma galinha que está saudável e feliz, ela não fica doente, né? É muito raro ter doença. Bom, vamos passar agora a palavra para a Aru. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Obrigada pela apresentação, cara. A minha pergunta foi um pouco contemplada já agora na sua última explanação. Então, eu queria especificar um pouco mais, assim, se os SAFs são desenhados exclusivamente para agricultura, né? Ou se você utiliza já outros SAFs que podem ter outros propósitos também. E se é um SAF específico. Se você fosse usar um SAF já corrente, em qual consórcio que a galinha entraria? Desde o início, desde a placenta, secundária 1, 2, 3, nesse sentido. Então, você pode botar a galinha em qualquer agrofloresta. Agora, quando você pensa, a galinha, muita gente pensa, porra, mas você não vai tirar nenhuma produção dos piquetes agroflorestais das galinhas. Mas quando você pensa, não é muita área que a galinha ocupa, sabe? Muita gente pensa, pô, mas é só piquete de galinha, você não vai nem produzir nada. Mas você pensar, 1.000 galinhas, 3.000, 4.000 metros, né? Não é muita área, e 1.000 galinhas é ovo, né? Então, a gente foca os piquetes para a galinha. Pensa a gente planta mandioca, guandu, batata doce, etc., inhame, oroponobis, né? Leucena, moringa, tem 1 milhão de espécies que você pode plantar pensando nas galinhas. Agora, o nosso foco não é ter uma produção agroflorestal. Agora, nesse de 250 galinhas que a gente está fazendo agora, especialmente, vamos plantar também o alecrim do campo e o eucalipto globulus para óleo essencial. Porque os piquetes estão logo do lado do galpão onde a gente destila, onde a gente faz óleos essenciais. Então, a gente vai aproveitar a localização e aproveitar o trabalho para produzir plantas medicinais para óleos essenciais. E elas comem alecrim no campo, né? Os pintinhos adoram, que é engraçado, foi uma surpresa para mim. Mas não é tanta área, assim, não é interessante você pensar numa produção de fruta dentro dos piquetes do galinheiro, porque fruta você vai precisar de uns 5 hectares, né? Vai precisar de uma área decente para tirar um sustento com a produção. Compensa mais você focar nos piquetes para as galinhas, fazer um sistema bem denso, né? Linhas de árvores a cada 3 metros, 4 metros, que seja, ou até, e depois fazer uma entrelinha no meio, né? Pensando em plantas para as galinhas, porque o trabalho, a energia e a rentabilidade é alta para o pouco espaço que você usa. Então, é mais interessante focar em galinha, a não ser que tenha um encaixe perfeito ali, como as plantas para óleos essenciais. Essa era a sua pergunta, Aaron? Não sei se eu entendi a pergunta. Tá mudo, peraí, deixa eu tirar o mudo de você. Eu acho que eu consigo. Ah, não consigo não. Eu acho que é isso mesmo, Karen. Ela deu um joinha ali. É uma pergunta comum. Muita gente fala, pô, mas você não vai pensar na produção de frutas lá dentro? Eu falei, pô, mas não é muita área. E o tempo de passar pela tela para colher. E as galinhas acabam comendo todas as frutas, né? Então a gente come para consumo próprio, sim, mas para gerar renda não é assim. Mas se você já tem um sistema implantado, digamos, aqui com café, é interessante, você pode pensar num sistema rotacionado, idealmente com cerca elétrica, tela elétrica, aí você rotaciona bem rapidamente. Mas no Brasil não tem cerca elétrica viável, né? Para galinha, tem para vaca, mas não tem tela. Se a gente tivesse sistemas elétricos, isso reduziria o custo para esse galinheiro que a gente fez de R$2.000 para as telas e morões, etc., para R$300, R$200, né? Então viabilizaria muito mais tendo sistemas elétricos. Mas se você tem uma agrofloresta já com produção de frutas, você quer entrar com galinhas, como a Exal, que acho que fez um teste agora com a seringueira, era um bosque de seringueira, não era bem agrofloresta, né? Pô, funciona, né? A galinha entra em qualquer sistema. Agora, se eu for fazer um galinheiro, pensando nas galinhas, se eu for começar do zero, eu invisto mais em plantas para as galinhas, como é uma área menor. E é uma rentabilidade alta, né? E um trabalho alto também. Agora, aquele esquema de chicken tractor, né, de você pegar uma gaiola móvel, passar por cima da horta, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sou fã, eu não gosto de galinheiro móvel, onde elas ficam confinadas em pequenos espaços. Eu sou bem contra isso, o meu também é. Porque a galinha não consegue fazer o comportamento natural dela, que é decolar. Decolar, ela sai correndo, batendo asa, parece que vai voar, né? Parece que ela vai sair voando que nem um aviãozinho. Ela não consegue fazer isso, ela não consegue esponjar direito, né? Então, ela fica prisioneira de uma gaiolazinha que vai se mexendo por ali, só se você fizer um cercado e ela conseguir fazer o comportamento natural dela.
e você passar a galinha por cima da sua horta, você vai se sacrificar a si mesmo, que ela vai comer os pulmões, as joaninhas, né? Vai comer os insetos. Você vai ficar sem... Você vai começar a ter problema de pulmão. Enfim, isso estava na moda por uma época, mas é interessante. Na horta. Peraí, rapidinho. O pessoal está começando a cansar, né? O seu mic desligou. Deixa eu te falar agora. Quem está inscrita é a Frederica. Oi? É a Frederica agora que está inscrita. Eu acho que tem alguma coisa dando eco. Pronto. Vocês me ouvem bem? Beleza. É o seguinte, eu me chamo Éder, na verdade, Federica é minha esposa, e a gente faz um trocadilho com o nome, então é Éder e Federica, usando o mesmo contato. É o seguinte, bom, obrigado aí, Karen, pela palestra, e tenho duas dúvidas, curiosidades, né? A primeira, numa outra live que você tinha oferecido, acho que um mês e meio atrás, você tinha falado sobre a utilização de sangue com as aves. Aí eu queria, né, se possível, que você falasse do resultado desse experimento, né? Como é que ele está, se deu certo, se as galinhas se adaptaram bem a essa alimentação. E uma segunda dúvida, bom, nós estamos em processo de mudança para um país com clima temperado. Aí, se você poderia nos dar alguma orientação, principalmente como é que se daria o pastoreio com neve, né? Como é que, ou outras orientações que você possa compartilhar conosco. Obrigado. Então, um estagiário que estava aqui fez uma formulação de ração e ele chegou à conclusão que a ração com farinha de sangue é realmente maravilhosa, né? Porque a galinha, assim como nós, a gente viver de milho e soja não é nada saudável, né? Não é esse inflamatório para o corpo. Agora, usar farinha de sangue ao mesmo tempo para a alimentação das aves, a gente ainda nem conseguiu começar a testar, porque eu tive muita resistência de outras pessoas na comunidade aqui do Dalva. Porque tem uma questão de ética lá, de estar usando a farinha de sangue de matadouros, né? Eu, pessoalmente, eu iria atrás desse recurso, mas é proibido para a certificação orgânica, você não pode usar produtos animais na certificação orgânica, e o pessoal da comunidade aqui não sentiu a vontade de estar usando sangue como fonte de alimento para as galinhas, apesar de que eu sou a favor ainda, continuo sendo a favor. Você fazer farinha de sangue caseira é complicado, tem muito risco de doença, então você tem que ter um esquema que esteriliza bem o sangue. E querendo ou não, na região eles têm os matadores, eles tacam o sangue no rio, então esse é o motivo que eu quero usar o sangue para fazer ração, porque eles contaminam o rio, né, matam os peixes com excesso de nitrogênio e uma fonte de um alimento fenomenal para as galinhas, né? O sangue é interessante não só pela nutrição, mas pelos aminoácidos, né? Ele rapidinho satisfaz as necessidades das galinhas da metionina, daqueles aminoácidos. Então, é interessante, mas é muito mal visto. E a gente ainda não conseguiu testar, e eu acho que eu não vou testar tão cedo. Se eu testar, vai ser escondido de todo mundo aqui, das pessoas. Farinha de osso também a gente fez caseiro e dei para as galinhas, mas a Mila caiu em cima de mim. Farinha de osso é muito fácil fazer caseiro, para adubação, para roça, né? Você pega o osso do açougue, eles dão, eu pego uma carreta, assim, de graça, queima, pila, e eu aplico na agricultura. E aí eu comecei a dar para as galinhas também como fonte de fósforo, de magnésio, cálcio, etc. Mas também a Mila caiu em cima de mim, e como a gente quer fazer uma unidade de referência aqui, a gente tem que estar tudo bonitinho na ponta do lápis. Maravilha! O temperado, cara, temperado é só você pensar nos consórcios, nas plantas que vão no clima e pensa que galinha aguenta frio. Galinha não tem nenhum problema com frio, não. Ela não gosta de vento. O Romeu estava contando que ele trabalhou na Rússia e lá ele estava com menos 40 graus Celsius. Aqui com 0, já acho que a gente já vai morrer. Mas lá estava menos 40, aí o ovo saía da galinha e já congelava. Aí eles tinham um esquema de pegar o ovo, logo que ele saía da galinha e já aquecer o ovo para ele não congelar. Mas a galinha estava muito bem obrigada, ela não se importava com menos 40 Celsius, não. Quando você passa de 35 positivo, ela cai postura, ela não gosta de muito calor, mas frio, ela não se importa, não. Só pintinho que você tem que tomar cuidado, né? Pintinho, ele fica embaixo da mãe, né? Por isso que ele precisa do calor. Em teoria, são aquelas asas gigantes que aquecem ele, né?
Mas aí, para a agrofloresta do clima temperado, pensa nas macieiras, nas frutas que vão se adaptar dependendo de onde você for. Pensar no consórcio, na estratificação da sucessão para o clima temperado. Né? Muito bom, gente. Bom, agora então quem está inscrita é a Tatiana Rocha. Bom, boa tarde. Obrigada pela palestra. Estou aqui tentando anotar tudo, estou achando tudo fantástico, essa monte de informação prática, né, trazendo para a gente aí, né, que as pessoas vão contribuindo com as vivências que tem no dia a dia. E eu queria, uma dúvida que eu tenho, que eu queria saber como que você está fazendo aí, a questão da vacinação. Se vocês estão vacinando as aves, como que é a questão da compra das vacinas, né? Você falou que está com um lote de 250 aves, e aí geralmente as vacinas, né, são para lotes de 1.000 aves e acaba tendo que você jogar o resto da vacina fora. Como é que está sendo essa questão da vacinação? É isso mesmo. Vacina para 1.000 galinhas, infelizmente. Mas o custo não é alto, eu vou pegar com o Romeu. As vacinas, então ele vai pegar para os 3.000 pintinhos e ele vai pegar mais vacina de 1.000 pintinhos para mim e vamos jogar fora. Agora, infelizmente, é um problema, mesmo que todo o design da agricultura no Brasil foi feito para larga escala, mas a agricultura brasileira é pequena escala. Isso é um absurdo, que a mecanização, a legislação, tudo é feito para o grandão, mas na verdade é todo mundo pequeno. É ridículo, né? Então, a vacinação... mas pelo que o Romeu falou, não é muito caro. Eu vou justo conversar com ele nesses próximos dias para ver os custos exatos. Ele falou que acho que vai dar R$75 os custos de todas as vacinas, pelo que eu entendi, para 1.000 pintinhos. Então, eu tenho que verificar com ele certinho os custos, mas você acaba jogando fora vacina, pegando para 1.000 e jogando fora. Agora, se você tem 50 pintinhos, aí tem que quase fazer uma parceria com uma granja, ver se você consegue as vacinas. É chato. Essa parte é a única parte que é realmente um gargalo, mas não é um custo alto, pelo que ele me falou. Eu tenho que confirmar certinho. Uma coisa que a gente dá também para evitar a coccidiose é a Artemisia annua. E aí eu tenho que lembrar certinho qual a proporção e os dias que ainda tem que... Nossa, é a primeira vez que a gente está criando pintinho assim. Mas acho que é na 8ª semana e na 20ª semana que você coloca a Artemisia annua na água. E isso diminui a coccidiose drasticamente, né? Ele percebeu que com essa Artemisia annua, o extrato, né, se misturou na água, foi um doutorado que o menino fez, que descobriu que isso diminui a coccidiose e, consequentemente, aumenta a produção de ovos, né? Então, tem muitos tratamentos naturais, mas a vacinação é legal, né? E aí tem que ser para 1.000 aves mesmo. Agora, acho que o custo não é tão alto quanto a gente acha. O processo que eu também não sei como é que é, hein? Isso a gente ainda vai aprender. Vamos aprender junto. Muito legal. Bom, agora está a Yumi inscrita e depois eu vou colocar quem que eu vi aqui que está com a mão levantada? Vinícius. Pronto, melhorou? Melhorou, ufa. Bom, minha internet não está muito boa aqui, mas vamos lá. Obrigada, foi muito bom, foi uma apresentação bem dinâmica. A gente está entrando nesse universo das galinhas agora, começamos recentemente a estudar. E uma coisa que eu queria saber era em relação a galos. Eu já vi algumas pessoas produzirem só com galinhas e nos materiais que eu tenho estudado, fala-se muito da presença do galo como uma qualidade de vida para as galinhas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Obrigada. Ótimo. Então, o ideal, quando a gente cria galinhas, a gente quer replicar o máximo possível o ambiente natural dela. A gente quer replicar uma estrutura social onde ela esteja completamente feliz e natural. Então, na natureza, pelo que Romeu, existe uma cúpula mundial das galinhas, na verdade. O pessoal que se reúne estuda as galinhas mais antigas do mundo e eles chegaram à conclusão que, em média, é um galo para 16 ou 17 galinhas, se não me engano. Então é legal ter um galo para 20 galinhas. E não é que o galo vai mandar no galinheiro, desculpa aí, todo mundo acha, se alguém acha que o galo é que manda, na verdade é o contrário, o galo nunca é alfa. A hierarquia do sistema da galinha é bem complexo, né? Elas fazem muitas reuniões para decidir quem vai mandar no que, quando, onde. Então tem uma hierarquia para dormir, tem uma hierarquia para comer, tem outra hierarquia para botar ovo, tem outra. Então é tudo bem complexo.
E o galo tem duas funções principais. Primeiro é, claro, cruzar. Então, ele tem a órbita dele, por volta dele. E aí, ele seduz a galinha a entrar na órbita dele. Ele pega uma comida, levanta e solta. Você já viu um galo pegando comida? Solta. Ele seduz a galinha a entrar na órbita. E quando ela entra, ele corre atrás. Uhul! Aí namoram, né? Então, tem essa coisa de cruzar, de ter ovo galado, que é legal. E tem a coisa da segurança. O galo, por instinto, eles se sacrificam. Se vem um predador, o galo se sacrifica pelas galinhas. É um amor incondicional muito bonito. O Romeu conta uma história de que uma vez ele escutou um barulho no galpão. Ele foi lá ver. Aí tinha um galpão assim. No cantinho do galpão tinha um semicírculo com os galos, com as asas abertas assim, colado asa com asa no cantinho do galpão. E lá tinha uma cascavel. Então estava a cascavel, uma barreira de galo e as galinhas atrás. Então, os galos, eles são os primeiros a se jogar e defender as galinhas, defender o rebanho contra o predador. Aí, o que acontece na psicologia da galinha? Se tem um galo, ela explora muito mais os piquetes. Elas ficam muito mais tranquilas. Ela, se vier um predador, esse cara vai lidar com esse negócio. Eu tenho que só relaxar aqui, comer, colocar ovo, subir na galha, brigar com as outras galinhas para quem vai comer primeiro, né? E aí, o galo tem essa função de proteção e elas aproveitam mais o piquete com a presença do galo. Não é necessário, claro, elas vão continuar botando ovo sem galo. Agora elas ficam muito mais felizes com o galo. O convencional diz que não precisa de galo, mas quem está na produção agroecológica fala que o galo é muito legal. A gente fez o erro de colocar um galo índio gigante com as nossas Lohmann. E o primeiro galo índio gigante foi ótimo. Ele se apaixonou por elas, ficaram amorosos por muito tempo, deu super certo, protegia elas, até de quando chegava gente, ele até parecia logo, quem é você? Agora, quando a gente juntou 2 rebanhos, que é um erro também, não façam isso. Quando juntou 2 rebanhos, ele atacou o rebanho novo como se fosse predador. Ele não deixava o rebanho novo fazer nada, atacava assim, violentamente, protegendo o rebanho velho. A gente teve que tirar esse galo índio, colocamos outro índio, a gente achou que era só uma questão de introdução, e esse novo índio continua sendo violento. Aí o que a Mila me falou? Que o galo índio precisa de uma galinha índia, porque a galinha índia se defende, a galinha loma não. Então, você tem que usar um galo que seja, idealmente, de uma raça de comportamento parecido. Né? Não é tão interessante usar. Então, a gente está até sem galo nesse momento, que a gente mandou esse último galo para a panela, pelo fato da gente não ter achado um galo mais, sem ser índio gigante, né? Que aqui o pessoal só cria índio. Mas, então, é importante ter galo para proteção e felicidade das galinhas, e senão vocês que vão ter que dar orgasmo nas galinhas uma por uma, e é bastante trabalho. Você pega ela e acaricia nas costas e ela tem um orgasmo, ela se cabeceia e fala assim, falando sério. E agora, se você tem 200 galinhas, é muito trabalho, é melhor contratar os galos para te ajudar. Tô brincando, gente, o pessoal vai ficar chocado, né? Na verdade, não existe penetração, é só um contato nas costas dela, né? É muito engraçado a cena de amor deles. Mas é só uma pressãozinha nas costas e ela já, em segundos, ela já está satisfeita. Obrigada, Karen. Excelente respostas. Detalhe, né? Foi mal. Assustou a galera aí. Vou passar a palavra para o Vinícius. O Vinícius é o último inscrito. Se alguém mais quiser fazer perguntas, pode colocar aqui no chat que a gente vai anotando vocês. Gente, Vinícius, eu vou pedir para você escrever, tá? E aí a gente lê. Enquanto isso, eu vou passar aqui a palavra para mais um inscrito, que está aqui do meu lado, vai fazer uma pergunta. Olá, Karen. Tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bem. Uma pergunta sobre bananeira no SAF. O SAF, né, a gente sabe, a bananeira é básica, né? E ela detona as bananinhas. A galinha. A galinha. Como é que você convive o SAF, né, as bananas, com a galinha? Olha, se o sistema está abundante, ela não dá conta de detonar as bananeiras. Se ele está mais escasso, elas detonam. E a Yamagishi detonaram também. E Yamagishi, eles têm um dia por semana que chama o dia da pizza, que eles pegam um tronco de banana, corta em bolachas, né? E joga para elas, porque bananeira, tronco de banana é essencial para tratar verme, né? É um baita alimento para a galinha adora. Agora, para você ter ela dentro dos piquetes, tem que ter um piquete abundante. O nosso piquete está um fufu lá, tá? A gente abandonou e elas que estão manejando e está indo bem, elas arrancam atrapalhado. Mas lá está abundante com muitas plantas e elas não dão conta de detonar.
Se a banana é pequena, elas comem, detonam, mas se a banana já passou de um certo tamanho, elas já não dão conta de detonar, porque tem muita coisa para brincar, principalmente a raiz do margaridão. Então, se no caso de vocês, que é comum elas destruírem as bananas, aí compensa ter um sistema denso de arbóreas, então, mas jogar tronco de bananas para elas pelo menos uma vez por semana. A gente joga a cada 2 dias, que é quase um alimento também para elas, né? A gente tem muita bananeira aqui, tronco de banana, e aí acaba virando um alimento, mas compensa você trazer de fora e jogar nos piquetes para elas bolachas do tronco de banana, então corta no meio, deixa elas comer, principalmente o miolo, que é o que elas mais comem, né? Mas é uma questão de abundância nos piquetes mesmo. Muito bom, Karen, gratidão. Aqui a gente tem a Yumi perguntando se é tranquilo ter galinhas de Angola, Peru e junto às galinhas poedeiras. Ou se teria que... Bom. É delicado, é delicado. Cara, eu sempre fui assim, vou colocar porco com galinha, ainda vou fazer porco com galinha, mas você misturar outras aves é bem perigoso, porque, bom, porco com galinha é engraçado, porque o porco vai comer a galinha, mas ele come, se você tem 1000 galinhas e 2, 3 porcos, eles vão comer exatamente as galinhas mais fracas, doentes, de vez em quando, e todo mundo divide uma galinha, eles são bem fazendo controle da população, é muito louco. Agora, você misturar aves, é muito risco de doença, elas pegam coccidiose, pegam verme, se é galinha poedeira, né? Caipira talvez seja mais resistente, mas a gente colocou uns gansos por um momento junto com as galinhas e foi um desastre. Foi lá que elas começaram a ter coccidiose, começaram a ter doença. De imediato, a gente viu uma queda no sistema imunológico delas. E a Mil, que é essa doutora em galinhas, sanidade, doutora sanidade, é bem chata nessa questão de legislação de sanidade, ela recomenda uma distância de centenas de metros entre esses bichos, né? E ela é extremamente contra você juntar eles. Porque o pato, o ganso, o peru, eles são muito mais resistentes a doenças, eles têm muitos vermes que são fatais para as galinhas. E quando elas pegam, dá um trabalho para você recuperar. A galinha de Angola, eu não sei. Eu acho que a galinha de Angola até dá para juntar. Eu acho que ela não é tão grave quanto o peru, o pato e o ganso, mas a galinha de Angola é fogo, né? Não sei se já criou. Ela voa, escapa, viaja, ela é divertida. Eu tô quase pensando em ter ela de novo, mas só para controlar as cobras por volta do sítio, aranha, deixar ela totalmente solta. Mas eu não saberia dizer a junção de galinha de Angola com galinha normal. Agora, a junção de pato, ganso e peru junto com galinha, você vai arriscar a saúde dessas galinhas. Se forem caipiras, talvez menos, mas já teve gente que abriram caipiras que estavam misturadas e elas estavam muito cheias de vermes, cheias de problema de saúde. Então, eu acho que não compensa misturar. Melhor deixar separado. Se for um piquete organizadinho, né? Se é tudo terreiro, solta, é outra história. Muito bom, Karen. Muito, muito agradecida aí por toda a sua doação de saberes. Aqui a gente não tem ninguém mais inscrito. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário, tá aberto aí o microfone para quem quiser trazer o seu conhecimento também, compartilhar com a gente. Ju, eu não sei se a Nina ainda está, mas talvez ela queira perguntar sobre a questão dos piquetes, a rotação dos piquetes com a Karen. Não sei se ela ainda está. Tá super, Karen Hanzi. Tô adorando. Oh, e aí, Karen Lang? Faz pergunta difícil, viu? Não pode ser fácil, não. Tô esperando uma pergunta difícil aí. Tô brincando. Tô de sacanagem. Tudo bom? Que bom. Essa é a vizinha. Morou aqui no Dalva, me aguentou. Doutora Lang. Faz pergunta, Karen, você pode fazer. Rotação de piquete. Uma pessoa colocou no chat, a Nina colocou no chat sobre se você tinha falado sobre rotação de piquete. Aí a Ju respondeu rapidinho o que você tinha, mas eu não sei exatamente qual a pergunta dela. Então, no começo a gente falou sobre rotação. Rotação é essencial. Tem dois motivos da rotação. Primeiro, que você precisa regenerar a terra, se não quer degradar, né? Pelo menos não degradar, mas o ideal é regenerar, porque a galinha tem uma função de regeneração. Ela faz a capina seletiva, ela traz fósforo para a terra, né? Agora, um motivo interessante para a saúde da galinha de fazer rotação é a questão de verme. Diminui drasticamente verme se você faz rotação.
Supomos que você tem um piquete aqui, você tem um piquete aqui, o outro aqui. O ideal até é fazer tipo em zigue-zague, né? Um piquete assim, depois assim, depois assim. Para dar 2, 3 dias de espaço entre o piquete onde elas ficaram. Aí, aparentemente, diminui drasticamente coccidiose e outros vermes em geral com a rotação. Agora, o motivo de rotacionar é essencial pelo fato da galinha se alimentar de raízes, né? Então, ela come a folha, quando chega na raiz, ela faz aquela capina seletiva. Se você não faz rotação, você vai detonar a sua terra. E pode ser uma opção. Se vocês querem ter uma terra detonada, não é algo que não é nada sintrópico, não é algo que eu gosto de fazer. Agora, o Yamagishi optou por fazer um esquema de um piquete só com terreiro. Eles não têm o intuito de regenerar o piquete. O pessoal fala isso claramente. Eles têm o intuito de integração, integrar o sítio, mas eles sacrificam o piquete. Tudo bem. Agora, eu acho legal pensar na regeneração, se vocês têm essa intenção de criar regeneração. Aí, para rotacionar, você tem que calcula pelo menos total, 3 metros por galinha total. Eu calcularia até mais, se você conseguir fazer mais, 4, 5 metros por galinha. E você faz uma rotação, quanto mais piquetes, melhor. Quanto mais rotação, melhor. E você calcula um tempo antes de voltar para o piquete original, de 30 dias. Suponho que ela ficou 5 tardes em um piquete, e você viu que chegou, você observa, vê que ela comeu toda a folha, está chegando perto da raiz, está começando a ficar rapado o piquete. Você tira ela de lá por pelo menos 30, 35 dias, se é época de chuva. Se é época de seca, talvez até uns 45 dias, né? Então, você tem que calcular essa rotação para que nem o sistema de Voisin das vacas. Agora, a galinha você tem que ficar um pouco mais esperto, que ela realmente faz capina seletiva, e aí ela faz capina não seletiva, né? Se passa do tempo da rotação. Se você rotaciona direito, ela até faz um manejo da sua agrofloresta. E uma frase que um australiano me falou uma vez, que eu achei muito bonito, ele falou o seguinte: se você não tem animais na sua agrofloresta, você se torna um animal. Ele me falou isso, né? Eu fiquei pensando, cara, se eu não tenho animais, eu viro um animal na agrofloresta. Aí você pensa lá arrastando sacos de esterco, arrancando a traporaba na mão, roçando, né, com a roceira costal. A gente acaba se tornando um animal se a gente não trabalha com animais. Então, nosso grande desafio é diminuir a mão de obra de manejo da agrofloresta, que seja arrancar traporaba, arrastar esterco para lá, para cá, roçar. Conseguimos diminuir essa mão de obra com o uso de animais. E a galinha tem essa função de fazer capina seletiva, de trazer fósforo para os campos. Agora, o desafio dela é que ela exige uma rotação mais rápida, né, mais calculada do que a vaca, eu acredito, porque ela arranca a raiz. E aí, infelizmente, no Brasil não tem sistema de cerca elétrica, então a gente acaba ficando limitado com os custos um pouco mais altos, né, de cerca fixa e atingindo uma área menor. Agora, com cerca elétrica, seria possível manejar os campos agroflorestais com as galinhas, fazer a capina seletiva com galinha. Isso ainda vamos chegar lá, quando chegar as telas no Brasil, tela elétrica para galinheiro, né? Não sei se dá para entender muita coisa, né? Ninguém está bocejando. Quando a pessoa boceja, só a Lucília. Pode ser cansaço ou excesso de informação. Quando é muita informação, a pessoa começa a bocejar, não consegue processar mais. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Oh, maravilha. É a primeira vez que eu uso o Zoom, daí eu não estava conseguindo configurar o microfone aqui certinho. Que bom. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado pelas informações. Tem algumas coisas que você falou aqui que foi bem esclarecedor. Até eu não tinha atinado sobre o fato de a legislação não permite o uso de frutífera dentro dos piquetes. Então, interessante. Eu até entendo porque muito que eu pesquisei sobre a avicultura, se falava muito sobre as aves silvestres trazerem doenças para as galinhas, né? E as aves silvestres, elas têm bastante resistência. Já as galinhas nem tanto, né? Por serem domesticadas. A minha experiência aqui com aves é muito recente, mas minha família, já estamos todos apaixonados pelas galinhas que a gente adquiriu. E a gente está com em torno de 15 frangas e mais 20 pintinhos de raças variadas e mestiças. Então nós começamos a construir um galinheiro aqui na nossa chácara, com 3 piquetes para fazer rotação. Ainda não sabemos quanto vai ficar cada dia, quantos dias, aliás, vão ficar ali, mas acredito que 15 dias. Também partindo da experiência que você citou aí. E a gente está testando uma coisa que eu até queria te perguntar.
de repente você já tenha ouvido falar ou já tenha visto que alguém testou. Nós produzimos muda de kombucha aqui, então nós estamos utilizando, a gente coa ela e pega as frutinhas da kombucha e tal, as coisas, e colocamos para elas comerem. Por ser um probiótico, acredito que isso ajude bastante na digestão, tudo, né? O que você acha disso? E uma outra coisa que você falou, muito interessante, é que quando você tentou já adentrar direto ao sistema alternativo, colocando elas para pastejar, elas emagreceram bastante, né? Você me falou isso, falou pra gente isso, eu acho. Tiveram problemas de nutrição. Isso aconteceu com as nossas aqui também. No momento que a gente trouxe elas para cá, elas vieram da cidade, já vieram com vários problemas já de um criador que não respeitava elas. E quando a gente começou a criar elas soltas mesmo, de verdade, elas começaram a pastejar, comer menos, e por pastejar também, comendo bastante fibra, a fibra tem um movimento dentro do sistema digestório. Esse trânsito é muito mais rápido do que a ração, por exemplo, né? Para as galinhas, as fibras das vegetais vão passando muito mais rápido. Então, isso faz com que elas absorvam menos a ração, absorvam menos nutrientes da ração, porque as fibras estão empurrando tudo mais rápido. Então, nessa transição, a gente percebeu que elas emagreceram bastante mesmo. Aconteceu. Visualmente, a gente viu que elas estavam bastante magras, então a gente teve que ir adaptando algumas coisas, acrescentar um pouco mais de ração do que o indicado. E, bom, o que eu queria mesmo saber se é uma boa dar probiótico para elas, como a kombucha. Diga lá, por favor. Viu, Vinícius, daqui a pouco eu falo dos probióticos, que é maravilhoso, mas a questão delas emagrecer não é a fibra, mas é uma ração ruim ou da pouca ração. A gente estava dando uma ração ruim, porque a gente estava com preguiça lá no Romeu buscar ração boa. Era uma ração pobre ela estava faltando carboidrato e estava faltando gorduras. Então, a gente complementou com milho germinado, com kefir, e elas recuperaram. Não era questão dos piquetes, mas sim o fato da gente também ter tentado diminuir a ração de propósito para tentar complementar com farinha de margaridão, com as brincadeiras. Bem no começo, a gente tentou já sair da ração, diminuir a ração, e dar outras coisas para elas, mas sem pensar em quanto carboidrato elas precisam, quanta proteína elas precisam. Então, é que nem a gente, de repente, ter essa moda, né, de paleo diet. Você de uma hora para outra decidir comer só proteína, você vai começar a ficar meio inflamado, tem uns probleminhas, né? Claro, pode ser que funcione, né? Mas é um choque para o sistema. Então, quando você pega galinhas do começo que estão na ração e você tenta tirar a ração delas e dar outras coisas, se não está equilibrado a nova formulação que você dá para elas, elas vão ficar doentes. Mas não é necessariamente os piquetes, né? Não é o fato delas comerem capim. Então, eu sei que o Romeu dá um monte de capim triturado para elas antes de dar a ração para elas comerem mais capim, né? E força elas comerem, você come o capim primeiro, quando terminar o capim eu te dou ração. Sim, então, sim. O problema não é o capim ou a fibra, mas sim o fato da gente, como agroecólogos, a gente tenta largar, eu quero fugir da ração. É que nem um vegano, uma pessoa, sei lá, natureba, tenta parar de comer, acaba se desnutrindo por falta de se alimentar direito, tentando sair do convencional, né? Então, eu acho que essa é mais a questão de... E a nossa ração que a gente pegou estava muito ruim, e as galinhas já vieram desnutridas. Eu acho que é uma questão assim, não tanto da fibra, né? A fibra é bom. É bom elas estarem com o papo cheio, né? Sim. Agora a questão do probiótico é maravilhoso, cara. A galinha gosta de coisas ácidas, né? Ela precisa de acidez. Então, se você for dar algum laticínio, ele tem que ser no modo fermentado. A gente até deu leite para elas, e tem gente que dá leite, quando tem leite de descarte, para quem tem vaca. Agora, elas começam a ter diarreia depois de um tempo, né? Agora, se o leite está fermentado, ou você dá um kefir de leite, ou esse esquema do kombucha que você está fazendo, é muito chique. Isso recupera a saúde delas, isso viabiliza a absorção de nutrientes das galinhas. Então, com certeza, maravilhoso. E sistematiza, faz um PDF e manda para mim, que a gente vai fazer também, se ficar legal, se for fácil, se não for muito trabalho. Mas é isso que eu queria comentar, que piquete e fibra é bom, agora vamos só não esquecer de alimentar elas com as necessidades de carboidrato e proteína e gordura que elas precisam. Maravilha, Karen. Valeu, Karen. Obrigado, pessoal. Muito bom. Eu vou fazer a pergunta da Alcione,
Mas antes eu só queria comunicar aqui o tempo. Agora são 6h45, tá? A gente tem mais 15 minutinhos e temos 1, 2, 3, 4 pessoas inscritas, tá bom? Então a pergunta da Alcione é: como que você utiliza o guandu na alimentação das galinhas, Karen? Guandu é massa para, assim, você pode fazer, pegar os galhos, poda com a tesoura, quando o galho está seco com a vagem, coleta uma caixa todo dia, se você tem umas 50 galinhas que seja, dos galinhos com as vagens secas, joga, né, pro galinheiro. Agora tem que calcular quantos gramas de feijão foi, mais ou menos. E elas conseguem abrir a vagem, elas ficam lá bicando. Elas conseguem abrir a vagem e comer guandu. Guandu pode comer cru, não é que nem o feijão carioca ou a soja, que a soja tem um processamento bem mais complicado. O carioca, você teria que cozinhar, dar uma leve cozinhada para elas. Agora, guandu, elas conseguem abrir a vagem. Quem está em pequena escala só pensa que é um complemento de proteína, né? E a gente pensou em fazer ração com guandu em vez de soja. Agora, a colheita de guandu não está sistematizada, né? A gente precisa ter uma colheitadeira mais mecanizada quando você tem muitas galinhas. Agora, guandu, para pequena escala, é só isso. Você tem uma árvore, corta os galinhos, poda os galinhos com as vagens, não precisa nem debulhar, só joga os galinhos com as vagens secas e elas ficam lá abrindo a vagem e comendo. É muito bonitinho, faz um barulhinho parecendo chuva, né? Que fica... Guandu é muito legal. No sertão, minha mãe usa feijão de corda, que lá é mais fácil, né? Que conseguir soja, ela bate numa trape, com girassol, com outras coisas. Só que eles não usam premix e criam caipiras, né? As carijolas. E aí a produção é tipo 40%, 35%, mas é um ovo muito, muito saboroso. Muito legal. Bom, aqui então a gente tem a Aru inscrita. Eu não sei se a Aru está aí, eu tentei falar com ela pelo bate-papo. Aru, você está por aí? Aru, eu vou passar para o Ricardo. Você já fez uma pergunta, eu vou pedir para você, então, para tentar resolver esse lance do microfone. Enquanto isso, eu vou passar para o Ricardo, tá? E depois é o Ricardo Gomes e depois a gente volta para você. Se você quiser escrever a pergunta também, pode escrever que depois a gente lê. Então, agora é o Ricardo. Olha, a pergunta do Ricardo, ele escreveu pelo chat, foi: como é o seu manejo das galinhas em choco? Em teoria, a gente teve poucas galinhas em choco, mas o melhor, a prática comum é separar elas. O que o meu faz, ele tem uma... A gente, na verdade, elas não entram muito em choco, então a gente separava num piquetinho separado, porque se ela está junto com as outras também acabam entrando em choco junto. Agora, quando a galinha está em choco, o jeito mais rápido para ela sair do choco, ela está separada, mas ela enxerga as outras galinhas. Aí você deixa água, comida para ela, e aí ela sai do choco, né? Depois de um tempo. Mas quanto mais ela tem visibilidade das outras galinhas, mais rápido que ela sai. Agora, para essas galinhas Lohmann, é muito menos comum entrar em choco quanto as caipiras, né? Então, o esquema é ter uma gaiola separada e ela fica meio que na gaiola vendo todo mundo, um pouco mais alto, e com comida e água, e aí ela sai do choco. Mas não tem muita técnica, não. Tem gente que bota em balde de água fria, mas no comecinho até fiz isso, mas não gostei da brincadeira, não. Achei estranho. E ela também não gostou. Ótimo. Então, Fica agora junto às outras. Desculpa. Se a galinha que está no choco fica junto com as outras galinhas, as outras não podem começar a entrar em choco. É legal separar. Vou passar então agora para o Ricardo Gomes. E aí, Karen? Beleza? E aí, Saudades. Ricardo? Tudo bom, cara? Austrália. Então, no caso de você, tô aqui tentando. Qualquer coisa eu vou voltar para ser seu vizinho. Então, se você tem acesso à cerca móvel, você usaria galinha para fazer uma limpeza num pasto ou num lugar que tem batata doce, essas coisas que é difícil de você eliminar para você começar uma nova linha, né? Começando da placenta 1 para plantar árvore e tudo, fazer um plantio sintrópico. Você usaria a galinha para limpar até o zero
ou você acha que a compactação que ela faz não vale a pena? Eu pessoalmente usaria mais para manejo de sistemas implantados, manejo de ervas daninhas, de sistemas já estabelecidos de fruticultura, por exemplo, trapoeraba, esses matinhos, as ervinhas. Para zerar, é um pouco delicado deixar ela ficar lá muito tempo, porque ela pode esterilizar sua terra, comer todos os insetos, né? Então, o porco já começa a ficar mais interessante se for para revirar a terra, tudo isso, né? Para tipo pegar uma horta que foi abandonada, deixar a galinha lá um tempão, elas vão adorar, só que se elas ficam muito tempo, elas começam a diminuir. Tem um equilíbrio, né, dela controlar o excesso de ervas daninhas e depois que ela controlou aquilo, começar a comer os insetos também e depois começa a comer ao ponto que começa a ser prejudicial. Então tem que fazer uma rotação, dá para usar, mas não dá para deixar ela muito tempo para comer tudo, rapar tudo, né? Porque aí você pode desequilibrar os insetos e começar a ter muito pulgão, ter muito problema de praga por falta de insetos benéficos. Então, eu pessoalmente usaria mais para manejo de sistemas instalados. E na Austrália você consegue cerca elétrica lá, com 150, 200 dólares, dá para comprar. Até já pesquisei umas marcas, se você vier para o Brasil me avisa, vou te usar de mula. Tô brincando. Mas fácil. É bem... é bem fácil conseguir esse Vou te mandar um zap aí. Opa! A gente faz um mercado negro aqui. No Brasil até tem as caixinhas, os negócios não tem a tela, né? E aí eu até pensei em trazer do Uruguai, essas coisas, mas é muito, muito complexo. Agora, eu não usaria tanto para zerar. O pessoal usa na Austrália, né? Eles fazem primeiro as vacas, depois as galinhas no pasto. Pô, isso é interessante. Agora, para galinha é mais legal. Se o intuito é criar galinha mesmo, o pasto não é legal para galinha. Esse é um erro que eles fazem na Austrália. Pasture chicken é roubada, porque galinha não é um animal de pasto, né? Ela é um animal de floresta. Agora, você usar a galinha para beneficiar o pasto e comer os insetos, manejar as pragas do cocô da vaca, isso pode ser interessante. Para a galinha não é tão divertido ficar no pasto. Ela não gosta, ela fica estressada. Agora, usar isso de um certo modo rotacionado para manejar as pragas no cocô da vaca pode ser interessante. Pensando mais na vaca, e se você não está afim de trabalhar com espécies arbóreas, que é que o pessoal faz na Austrália? Eles têm medo de plantar árvore, e aí criam os animais em pasto totalmente aberto, e aí assim, é melhor que claro, confinado, mas não é um ambiente ideal para a galinha, um pasto exposto, nem para a vaca. Só o cavalo que gosta. E aí, a vantagem de ter um pasto aberto assim é que fica mais fácil de mexer a cerca, mexer o galinheiro, né? Quando é um sistema móvel, quando você tem árvores, você tem que ficar rodeando as árvores, né? A gente até tentou um galinheiro móvel e soltar elas com uma cerca por volta, mas aqui é íngreme e cheio de árvores. Aí, a galera não gostou da brincadeira, rapidinho desistimos, né? E fomos para o modelo fixo. Primeiro, porque não tinha cerca elétrica, e segundo, porque mexer a casinha delas estava muito chato. Então, a resposta eu não tenho resposta para a sua pergunta, isso que eu quero dizer. Dá para você usar, mas você tem que ter um cuidado muito grande para ela não desequilibrar com os insetos. Não é de madrugada aí, cara? Que horas são? 6? Não, 6 da manhã. 6, 7, já é quase 7. Você acabou de acordar. Bom dia. Acordei para te assistir. Que bonitinho. Obrigadão, beijo. Massa. Você tá onde na Austrália? Perto do Thiago, aqui no norte aí de New South Wales. Nossa, velho. Tem uma galera aí. Vou te mandar um zap aí pra gente continuar a conversa sem comer o tempo de todo mundo. Massa, fechou. Meu vizinho, Ricardo. Vamos trocar ideia. Thaís também tá na Austrália. É uma galera na Austrália. Tem mais alguma pergunta, Júlia, até? Não, agora não temos mais inscritos, Karen, mas também o nosso tempo já está na hora. Faltam 4:07. Acabamos justamente no horário. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer muito a sua presença, Karen, foi incrível, os conhecimentos compartilhados, muito bom mesmo.
Agradecer a todas as pessoas que passaram e ficaram aqui, né? 2 horas conversando, é muito bom ter esses encontros virtuais. Agradeço demais em nome da Rama, né? A Rede de Apoio às Mulheres Agroflorestadoras. E sábado que vem teremos mais um encontro, uma roda de saberes, uma roda de conversa, que vai ser sobre sementes. Então, quem quiser chegar, a gente vai falar sobre seleção, armazenamento, tá bom? Gratidão, gente. Eu vou deixar aqui uma fala bem próxima a tudo isso que a gente conversou hoje. Pode namorar. Maninha é boa, hein? Essa é boa. Ai, ai. Então tá, né? Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Beijos, boa noite. Dorme bem. Boa noite, obrigada. Muito bom. Bom, gente.